Estou muito animada de estar aqui para falar sobre impactos do abuso emocional nas crianças com a Tariana Rocha. Seja muito bem-vinda a esta live, ou muito bem-vindo a esta live para falar desse tema tão fundamental para que a gente não permita que isso seja algo constante na educação dos nossos filhos. E não fazer isso às cegas. Tudo bom, meninas? Oi, Franciele. Oi, Manuela. Fala de onde vocês estão falando. Me diz se o som tá ok. Tô testando aqui um microfone. Microfone não. Um fone novo e eu queria saber se tá interferindo de alguma maneira. Tudo bom, queridas? E aí? Que legal. Ui! Sem querer pus uma música. Eu não sei o que eu fiz. Meu Deus. Vocês estão ouvindo também não, né? O que eu fiz, meu Deus? Vou ter que tirar isso daqui que eu pus sem querer uma Tereza Cristina. Ai, Deus. Acho que só tirando esse troço daqui, senão eu não vou conseguir ouvir. Ainda não descobri como funciona isso. Apertei o play de alguma coisa sem querer. E agora, será que vai dar algum chabu? Espero que não. Tudo bom, meninas? Tô esperando a Tariana chegar, peraí, vamos ver se eu me recomponho aqui, que ficou engraçada essa entrada. A de Leopoldina, que legal, Minas Gerais, vamos ver se dá certo a entrada dela. Oi, querida! Fazendo assim. Tá de boa agora imagem? chegou. Sim, tá de boa. Não, mas eu fui testar o meu fone novo sem querer e eu apertei alguma coisa que eu não sei nem que botão que é, porque são muito discretos. E aí, de repente, começou a tocar uma música da Teresa Cristina na minha orelha. Eu falei, meu Deus, como é que eu volto? Quase que eu desligo a live. E aí, gatíssima, como é que você tá? Tô bem, e você? Bom te ter aqui. Muito obrigada pelo convite. Nossas lives são ótimas, maravilhosas. Tô muito Tudo bem, feliz de pessoal? receber a Tatiana. Tem muita gente nova no perfil, então vou fazer uma mini apresentação, vou explicar um pouquinho para as pessoas se situarem. Queria agradecer a presença de todo mundo. Eu sou a Maíra Soares, do Canto Maternar, para quem não me conhece. Sou educadora parental e consultora em criação e comunicação consciente. Eu tenho essa página desde 2007, eu criei ela depois de ter me tornado mãe da Nara, minha filha, eu moro aqui na Espanha, então eu tive ela aqui na Espanha há 6 anos atrás. E moro na Espanha há 10 anos, sou brasileira, mas sou de São Paulo, né? E vim para cá com 30 anos, acabei ficando. Só para resumir, assim, bem resumidamente. Sou jornalista de formação, também fotógrafa, cantora, enfim, tem várias aí facetas profissionais. Mas depois que eu me tornei mãe, acabei me debruçando muito com a questão da maternidade, fiz uma transição de carreira e me tornei educadora parental. E aqui estou hoje com essa missão maravilhosa de transmitir essa mensagem de como que a gente pode se trabalhar, né? Eu acredito muito na maternidade como um convite para que a gente possa trabalhar a nossa autoeducação, para que a gente possa, de fato, estar assim mais conectado possível com esse serzinho que chega, porque ele está constantemente nos convidando assim, a se apresentar de uma forma muito autêntica e nós nos assustamos porque nós perdemos essa autenticidade lá atrás. Então, como a gente está muito bloqueada, é importante a gente conseguir olhar para a nossa história para poder ter a oportunidade de crescer, né? Curar nossas dores, reconhecer realmente o que de fato nos aconteceu e trabalhar isso para que isso não seja um bloqueador da nossa capacidade de conectar com os seres humanos que estão aí à nossa volta, e os nossos filhos principalmente, porque é o nosso maior, sei lá, compromisso, né? Fazer com que eles venham preparados para esse mundo de uma forma que esse mundo seja melhor, para começar, né? E não que a gente fique nessa ideia de que a gente tem que preparar ele para o mundo que é terrível. Então a gente acaba, inclusive, muitas vezes optando por uma educação muito rígida, acreditando que nosso papel é permitir que eles estejam totalmente preparados para enfrentar a dureza do mundo. E eu acredito que a gente tem que amenizar, na verdade, essa dureza, trazendo seres humanos mais empáticos, né, com mais capacidade de preservarem essa conexão com o próprio eu, né, Flor? E aí, nessas tantas andanças pelo mundo da maternidade consciente, eu conheci essa pessoa maravilhosa, que é a Tariana Rocha, que cruzou meu caminho há alguns anos atrás, e tive a oportunidade maravilhosa de ajudar a divulgar o trabalho dela em alguns lançamentos do workshop que ela tem. A Tariana é psicanalista, ela é empreendedora digital também, ela é coach, e ela tem um programa lindo que é para ajudar, apoiar filhos e filhas de mães com traços narcisistas patológicos. Então, se você tem suspeita de que passou por uma infância com um pai e uma mãe
que são narcisistas e têm dificuldade, ainda não conseguiu enfrentar essa dor, super recomendo, assim, fazer uma maratona de, tipo, Tariana Rocha na tua vida, seguir a Tariana e, possivelmente, de fazer esse programa, que eu fiz como aluna, assim, por estudo, né? Não por experiência, mas sei que é maravilhoso, tenho certeza que está, assim, salvando muitas almas que estão aí com sequelas dessa experiência, né? Como a sua, que foi a sua história, daí que você teve a experiência. Então, só para vocês saberem de quem se trata essa pessoa linda que está aqui na minha frente, né? Virtualmente. E aí, vamos falar sobre esse tema. Se quiser complementar a apresentação. Tá bom. Então, eu acho que a Maíra já falou bastante coisa sobre o meu trabalho e tal. E muito obrigada, Maíra, por sempre me convidar e por sempre divulgar esse trabalho. E, de fato, realmente é uma informação que pode virar uma chave na cabeça de alguém que está perdido há muito tempo. Foi assim para mim. E a razão que eu gosto desse tipo de live, particularmente o tema dessa live, é porque realmente quando a gente não cura a nossa criança ferida, a gente não tem consciência de que ela ainda está afetando a nossa forma de interagir com todo mundo e, claro, com os filhos, a gente não consegue quebrar o ciclo de abuso. E aí, aquilo que veio da sua mãe, da sua avó, da sua tataravó, daqui a pouco você está fazendo igual ou você está fazendo para outro polo que também não vai ser saudável, sabe? Também não vai ser legal para você, para os seus filhos. Então, um grande objetivo do meu trabalho, justamente, além da gente, né, curar as nossas questões, eu tenho muitas mães mesmo que fazem o workshop. E, especificamente, eu me sinto muito alinhada com você nesse quesito de não vamos preparar os filhos para lidar com o mundo terrível. Vamos criar uma cultura nova, preparando os nossos filhos de forma que essa cultura mude também, né? E uma grande chave para isso, para variar, é a gente fazer o nosso trabalho interno, né? Claro. Aí a gente consegue, de fato, ajudar os filhos também a fazer diferente. E responsabilizar, né? Então é importante nomear o que está acontecendo, o que aconteceu, porque às vezes a gente não tem nem noção. E no mundo do seu trabalho, né? Eu percebi quando eu te apoiei também na divulgação do seu trabalho, o quanto é difícil para a criança que cresce nesse ambiente super tóxico, que tem um pai e uma mãe narcisista com já graus elevados, porque todos, na verdade, temos facetas, temos já, né, tratos, nós temos todos, mas enfim, quando é uma coisa muito elevada, muitas vezes eles não têm nem a menor consciência, porque a manipulação, a lavagem cerebral é tão forte que a criança cresce sem saber, acreditando que o erro é com ela, né? Que o problema é ela que não está se esforçando, ela que não está colaborando, que não está fazendo o que é esperado, não está cumprindo as expectativas, ela que é defeituosa. Até ela se dar conta que às vezes é na vida adulta e vai dizer na terceira idade, né? Inclusive. Exatamente, demora. Quando não tem saber, né? Então foi muito impactante quando eu comecei a te acompanhar, né? Porque eu não conhecia esse tema, essa temática. Veio por requisição, né? Por pedido, por demanda. E depois eu comecei a entender. E aí, o tema que a gente está querendo falar hoje é tentar explicar para vocês o que é o abuso emocional. Porque é uma coisa que está muito normalizada na educação dos filhos. E a gente reproduz. E nós todos fazemos isso, em menor ou maior grau, com mais ou menos constância. No final, a gente acaba fazendo. Então, o primeiro ponto que eu quero trazer aqui é: não se assustem. Não se sintam péssimos, porque vai rolar uma enxurrada de tapas na cara, no sentido de, opa, eu faço isso, caramba. E aí a gente vai tentar analisar de um jeito que seja muito acolhedor e amoroso também, porque tipo, a gente tem que reconhecer que a nossa história trouxe a gente até aqui. É muito difícil a gente não reproduzir os padrões, inclusive quase, não é inesperado, entendeu? O mais natural é que, de fato, a gente reproduz. Então, a gente não está aqui querendo levantar a bandeira de que a ideia, o caminho seria você extirpar tudo isso de você e você só vai ser uma pessoa aceitável e decente no mundo quando você conseguir não reproduzir nada disso. Não. A gente tem a nossa história, está tudo registrado, são os nossos padrões. O caminho é ter consciência dela para não ficar refém de reproduzir isso às cegas. Quando a gente treina a nossa mente, quando a gente começa a se responsabilizar e a cuidar das nossas dores, de fato, a gente já não fica tão colado na dor dessa criança interior, né, que está lá com aquela questão daquelas sequelas, daquilo que aconteceu com ela o tempo todo, e já não precisa, já não é tão recorrente esse modo reativo da gente reproduzir desenfreadamente algo que tem
está relacionada com aquela dor, que às vezes é um sentimento de vingança, às vezes é uma raiva contida que explode na criança. Enfim, a gente não vai conseguir eliminar 100%, mas treinar, encontrar ferramentas para conseguir diminuir a frequência, sim, isso é super possível, isso é muito curativo, isso é maravilhoso. Já digo, assim, tenho experiências disso na minha mentoria, de mães que, a partir dessas ferramentas, começam a diminuir muito a constância dessas crises de descontrole emocional e ficam, assim, basbacados, gente. É impressionante, porque realmente tem um caminho. Já não é aquela coisa que toda hora eu tô gritando, toda hora eu tô perdendo a cabeça, toda hora eu tô usando desses artifícios e não consigo me controlar e não sei de onde vem, não sei como fazer, entendeu? Enfim, era essa a ideia. A ideia nossa é a gente poder trazer luz a isso e trazer alguns caminhos também, tá bom? Flor, você tá aí? Porque tá me dando, tipo, raio. Voltei? Tá. Voltei? Voltou. Tá. Inclusive, o que você falou aí é muito importante. Adorei o que você falou, que o caminho não é a gente ficar, nossa, mas eu faço isso, eu devo ser uma péssima pessoa, né? E eu só vou me aceitar o dia que eu tiver limpinha nos meus comportamentos, não tiver nenhum resquício da minha criança ferida. Na verdade, a gente percebe que para lidar com a criança ferida é o oposto. É você olhar ela como ela tá, com a dor que ela te traz, né? E que tal dessa vez a gente não tratá-la da forma que, de forma geral, a gente foi tratado, né? Como que você sente essas coisas? Que absurdo que você tem essas respostas infantis. Oi, ela é uma criança, né? Então, na verdade, o caminho é exatamente o oposto. É a gente conseguir olhar essa dor, essas vulnerabilidades com compaixão, com compreensão, com paciência, sim, com limites, né, com acolhimento e tal, mas primeiro tem que vir a aceitação dessa criança do jeito que ela tá. Senão ela não... Tá, exato. Não eu tô lá reproduzindo. Flor, só uma coisa. Tem muitas pessoas que estão perguntando aqui sobre o narcisismo, claro, porque como você vem desse perfil e eu citei também essa questão, tem pessoas que não sabem. Então você consegue dar uma resumidinha do que significa uma pessoa narcisista? Vou tentar dar uma resumida aqui. Todos nós temos traços, no entanto, algumas pessoas têm algo chamado transtorno de personalidade narcisista. Nesse nível, já toda a personalidade dela é afetada por um desejo ardente que é ter pessoas perto dela para validá-la 24 horas por dia. De forma que ela é tão insegura que se a pessoa fora dela não fizer e for exatamente o que ela quer, ela se sente diretamente afetada e pune essa pessoa. A pessoa narcisista, que tem o transtorno de personalidade narcisista, se incomoda profundamente com a individualidade dos outros e sente que isso é um ataque contra ela. Tipo, como assim as pessoas ao meu redor estão tentando ser seres humanos à parte? Eles têm que fazer apenas o que eu digo que é certo. E a gente vê uma característica dessas pessoas é que elas não conseguem assumir erros. Não mudam comportamentos e mesmo tipo com 50, 60, 70 anos de idade, tem comportamentos de uma criança de 6 anos de idade. Você amadurece, e se a sua mãe tem esse transtorno de personalidade, por exemplo, ela continua infantil desse jeito. A filha ou filho de quem tem mãe ou um pai narcisista, essas pessoas cresceram pisando em ovos. Porque tudo que era a expressão pessoal delas, que a mãe ou o pai narcisista não aceitavam, era esmagado. Então essas pessoas crescem não tendo acesso a quem elas são. E na fase adulta, tem muitas clientes de 50, 60 anos de idade que não fazem noção do que elas gostam, quais são suas preferências, suas necessidades, quem elas são. Porque quando a gente cresce com uma mãe ou pai que tem esse transtorno, você é proibida de se conhecer. E você tem que se esvaziar para tentar ser um objeto que ela ou que ele quer. E claro que isso causa tudo que é tipo de dor, né? Porque não é possível você ser afastada da sua própria essência e você ter um pingo de saúde mental. Né? O que nos traz a nossa força, a nossa felicidade, é a gente conseguir se aceitar. É a gente conseguir estar lá dentro com a gente mesma e aceitar as emoções, as características, as essências. Então, o abuso narcísico, ele separa as pessoas delas mesmas. Isso causa dor. E isso que a gente tem que curar na fase adulta, particularmente se tiver filhos, porque aquilo que você não conheceu de si, todas as necessidades que não foram satisfeitas dentro de você, pois é, elas aparecem na hora que o seu filho e sua filha precisa de alguma coisa. Aí, pensa, se você não teve necessidades básicas suas satisfeitas e agora você está cansada, não está dormindo direito e tem que satisfazer as necessidades de uma criança que está gritando.
às vezes, nesse momento, você não consegue ser uma adulta. Porque você não tem uma adulta dentro de si que conseguiu lidar com a sua dor. Por quê? Porque não tinha uma adulta na época lá para te ensinar, né? O que eu faço, mamãe, com todas essas emoções vulneráveis e tal? Então a gente fica criança mesmo. E aí, como que você, como uma mãe, vai lidar com uma criança dependente de você, que precisa que você seja uma adulta, se naquele momento você virou criança de novo e quer que alguém satisfaça as suas necessidades e se sente injustiçada pela vida? Porque que absurdo que eu tenho que lidar com a necessidade desse serzinho, sendo que as minhas não foram satisfeitas. E aí a gente percebe, né, o efeito dominó de bosta na vida das famílias. Não, e só para poder falar, gente, ó, o intuito dessas lives que eu tô fazendo, essas 3 semanas, na verdade. Semana passada eu comecei uma série chamada, sim, podemos ser pais narcisistas também, tá? Uma série chamada Dar Voz às Crianças, ou seja, eu tô falando nesses dias todos sobre a criança interior e sobre os nossos filhos, né? A relação com a nossa criança interior e com os nossos filhos. E aí, na semana passada eu falei mais sobre a criança interior, expliquei o conceito de criança interior, então quem perdeu pode assistir as reprises tanto aqui no IGTV como no meu canal do YouTube, eu deixo lá, tá? E aí, essa semana, ontem eu comecei a falar sobre os nossos filhos, né? Sobre a questão do meu filho não me escuta, para quem perdeu também tá lá. E hoje eu te convidei a Tariana para falar sobre abuso emocional, o impacto que ele tem nas nossas crianças, tanto na interior quanto nos nossos filhos. E aí, para essas lives todas eu estou fazendo para apresentar para vocês o caminho que eu ofereço de como maternar essa criança interior dentro da minha mentoria, que é a mentoria Maternar Consciente, que eu estou abrindo vagas para as novas turmas que vão começar no dia 28, daqui a 10 dias, mais ou menos. E aí, tem uma questão lá dentro que eu faço, que todos os meses, são 8 semanas que eu faço de acompanhamento com vocês, e todos os meses, olha, os gatinhos da Tari, ela tem vários. Chegou uma. Todos os meses eu faço um encontro de bônus com um especialista que eu convido para poder falar de algum tema ligado à maternidade. E a Tari já foi uma dessas pessoas convidadas. Então, quem tiver interesse em aprofundar esse tema sobre o narcisismo, por exemplo, uma vez que você se inscreve na mentoria, você tem acesso aos 7 encontros que já aconteceram. E um deles é com a Tariana, que foi um encontro maravilhoso de mais de 2 horas, né, Flor? Onde ela destrinchou o que é uma pessoa narcisista, todos os graus que tem de narcisismo numa pessoa, para você poder identificar se de repente na tua família tem alguém. E aí o tema do encontro era: tem narcisista na família, e agora? Como que eu faço para proteger os meus filhos, né? Porque essa que é a questão. Às vezes você tem uma sogra, uma mãe, né, a avó da criança, o tio, o cunhado, sei lá, ou até o pai da criança. É trampo, entendeu? Como é que eu faço para preservar o meu filho numa situação dessas? Então, lá tem esse encontro com, assim, um panorama bem amplo e profundo sobre o narcisismo, para vocês compreenderem, tá? Só para vocês entenderem. E nesses próximos encontros, quem se inscreve agora para saber, né, tipo, vai ter direito, se inscrever, por exemplo, antes do dia 24, dia 25 da semana que vem, né, vai ter encontro com a Carolina Malon para falar de comunicação não violenta na educação dos filhos. E aí a pessoa já participaria do encontro ao vivo, podendo fazer as perguntas para a Carol lá, entendeu? E no mês de julho, eu já confirmei com a Malu Paes Leme para falar sobre sexualidade da mulher após a chegada dos filhos. Então, assim, só para vocês saberem aqui do dado, entendeu? Gente, que babado esses assuntos! Mas voltemos agora. Isso era um parênteses para vocês entenderem a proposta das lives, tá? E eu quero falar sobre abuso emocional. Flor, como é que a gente pode explicar para as pessoas o que é o abuso emocional? Tá, bom, primeiro que abuso emocional é qualquer comportamento contínuo, repetitivo, inadequado para as necessidades da criança, que danifica, reduz substancialmente o desenvolvimento considerado normal, cognitivo e emocional da criança. Repito, é comportamento repetitivo, contínuo, inadequado, porque todos nós vamos ter comportamentos inadequados, não é? Quando a gente está falando de abuso emocional, a gente está falando que necessidades básicas que fariam com que aquela criança desenvolvesse, digamos, de uma forma normal, né? Essas necessidades não são satisfeitas. E aquilo causa sequela. Por exemplo, no caso das filhos de narcisistas, mesmo que não seja narcisista, a gente pode ser filho de dependente químico, de quem tem transtorno de personalidade antissocial, borderline, você entendeu? Essas personalidades não conseguem, porque elas são essencialmente uma grande criança ferida,
não consegue se colocar na posição de mãe e pai e lidar com aquela vulnerabilidade das próprias crianças. Então, elas lidam com as crianças realmente de forma sistematicamente inadequada. E a psique, quando a gente está em desenvolvimento nos primeiros anos, quando alguma coisa é muito estímulo, causa um baque emocional muito grande e aquela criancinha não consegue lidar e também não tem um adulto lá para, poxa, tá atenado, é para perceber, olha, a criança está tendo dificuldade com alguma coisa e para conseguir ter uma regulação emocional, para lidar e acolher com aquele momento difícil, a criança é como se ela colocasse aquela dor dentro de uma bolha que fica ativo na psique dela e vai afetando ela na fase adulta. Mas vamos aqui delinear alguns exemplos de como que é esse abuso, o que de fato é. E como você falou, é difícil a gente até reconhecer algumas coisas, porque tem coisa que é normalizada pra caramba. Pra caramba. E mesmo que você não veio de uma família dita disfuncional, você vai se reconhecer em algumas das coisas que a gente vai falar. Então, por exemplo, abuso emocional é ignorar. Uma coisa que acontece em muitas famílias é o famoso tratamento de silêncio. Tratamento de silêncio para uma criança é aterrorizante. Porque a primeira necessidade da criancinha é o vínculo. Até antes de comer. Se você der comida para uma criança, mas não der o vínculo, o contato visual, olhar lá dentro, enxergar o serzinho da criança, ela pode deixar de crescer fisicamente. É um negócio muito louco. Então, quando você... Porque muitas pessoas falam, não, mas eu tive teto, eu tive comida, então não pode ser tão importante esse outro aspecto. Gente, nós sabemos que em outras gerações se enxergava, né, ser mãe ou ser pai de outra forma. Mas agora a gente sabe que só teto e comida não satisfaz a necessidade real, emocional, psicológica da criança, que vamos lembrar, não fui eu que defini que a gente tem essas necessidades emocionais, nem você, nem algum autor. A criança nasce assim. Então, tratamento de silêncio, o que isso ensina para a criança é que ela pode perder esse vínculo. E o vínculo, que é a coisa mais importante, que é mais importante do que comida para ela. É através desse vínculo que ela sabe que algum adulto vai cuidar dela, que ela não vai morrer. Porque para pensar que outro bicho aí no planeta Terra demora tanto tempo para se tornar independente. Né? No caso de mamíferos, realmente a nossa necessidade de ter uma mãe e um pai é gigantesca. A gente não vai, como por exemplo, um cavalo nascer, apesar de ser um mamífero, nascer e sair caminhando. Então, para a criança, um tratamento de silêncio, ela entender que por causa de um comportamento dela, por causa de uma característica dela, ela é privada daquilo que é o sustento dela, daquilo que vai fazê-la sobreviver, isso causa um terror na cabeça da criança. Então, isso é uma forma, não responder também às conquistas da criança, sabe? Emoções positivas como negativas são treinadas. Então, aquela criancinha, mamãe, olha o meu desenho. Uhum. Mamãe, olha só o que eu fiz, mamãe, olha só. Uhum. Poxa, você não está aí dando um reforço positivo para ela entender que ela é especial para você, que algo que ela faz tem valor, que ela é importante. E, gente, criança precisa sentir que ela é especial para mamãe e para papai. Não só que tem amor disponível, ela tem que sentir que ela é tipo um serzinho que foi escolhido por mamãe para ser cuidado. Ela tem que sentir que ela tem um lugar especial no coração da mãe. Então, tudo isso vai até desencorajá-la a treinar as respostas emocionais positivas. E ela pode ter dificuldade na fase adulta de reconhecer as próprias conquistas, de achar que algo que ela faz tem valor, de sentir essas respostas emocionais positivas que não foram treinadas. Outra forma de abuso emocional, aterrorizar. Então, aterrorizar, tem várias formas de você aterrorizar a criança. Como eu falei anteriormente, pessoas que vêm de famílias disfuncionais, o que elas têm em comum é que elas lembram da sensação de pisar em ovos, constantemente. Agora você imagina um serzinho que está em desenvolvimento, o seu sistema nervoso está em desenvolvimento, está sendo calibrado, não é de acordo com as experiências que esse serzinho tem, e esse sistema nervoso está sempre em alerta. Está sempre em alerta. Porque a qualquer momento, e eu não sei como, quando ou porquê, que a criança não entende as respostas emocionais dos pais, às vezes não faz um pingo de sentido, porque e tem uma resposta tão explosiva com relação a um negócio que a criança acha que é muito pequeno, né?
Então a E às criança vezes fica em alerta. tem o mesmo comportamento que num dia vai incomodar e no outro nada a ver. Tipo, Perfeito. Aí como que não vai fazer sentido disso? Então ela fica em alerta o tempo inteiro. Gente, isso não só modifica o sistema nervoso dela, de forma que ele fica... ele cria uma anomalia, ou ele fica hiperativo, ou ele fica hipoativo. Aí nós temos adultos que são desregulados e não entendem por que tem respostas emocionais tão absurdas e por que demora tanto tempo para tentar voltar para o normal. E aí nunca voltam para o normal, porque o normal deles já é acima do que deveria ser. Ou aí nós temos os adultos com o sistema hipoativo. Aí eles não conseguem acessar as emoções, não conseguem sentir, não conseguem acessar, não sabe onde é que está, não sabe o que sente. E aí como que faz para descobrir o que está acontecendo e resolver? Então, formas de aterrorizar a criança. Ah, eu vou te largar aí sozinha na rua, quero ver se você se virar. Ah, não vai fazer o que eu quero? E de repente você na rua vai se dar melhor, né? Talvez outros pais vão ser melhor para você. Sabe esse tipo de ameaça? Assim, que para criança é um negócio sério, né? Ambientes caóticos. Ou falar, né? Tipo, eu quero só ver quando seu pai souber disso, quando ele chegar em casa. Né? Isso. Espera seu pai chegar em casa. A criança já fica assim, ó. Ai, meu Deus, meu pai vai chegar em casa. Ambientes caóticos, onde tem muita gritaria, onde tem explosão, onde se a criança aborda a mãe ou o pai para uma necessidade dela, a resposta é tão desregulada, o que ela aprende? Eu não posso contar com mamãe e papai para isso. Então, aí o que ela faz? Ela não conta para mamãe e papai quando ela é abusada. Porque não tem abertura para aquilo. Ela sente terror dos próprios pais. A resposta é que você não tem... E aí, vou falar que meu pai fez alguma coisa, que meu tio fez alguma coisa, que o pai dela fez alguma coisa, o irmão dela fez alguma coisa? Perfeito, perfeito. Então, você vê que quando... Antigamente, achava-se que pais tinham que ser autoritários, porque dessa forma a criança ia obedecer e ter respeito. Limite, todo mundo sabe que criança precisa mesmo. Mas quando você cria um ambiente de terror e a criança tem medo do pai ou da mãe, ela não vai abordar quando acontece alguma coisa com ela. E aí a gente sabe que quando uma criança sofre algum tipo de abuso, o abuso em si já é um trauma, mas o que duplica, multiplica o efeito do trauma é o depois. Ela não receber acolhimento de ninguém, ninguém explicar para ela que não foi culpa dela, sabe? Eu sempre falo isso, gente. Não é o evento em si o que mais traumatiza a criança. O que mais traumatiza a criança é a sensação de estar sozinha, de ter que engolir o choro, ter que chorar sozinha, ter que esconder a dor dela. Não tem ninguém para falar, eu sei o que te aconteceu. É aquilo que você fala da testemunha, né? Que é impressionante. Minha mãe me aterrorizava falando que ia morrer. Aí eu sentia culpa, achando que ela ia morrer por minha causa. Isso, gente, tem histórias horripilantes do tipo, minha mãe falava que tinha uma doença e que ela podia morrer a qualquer momento. Então, até hoje, eu tô com 50 anos de idade dentro de casa, nunca saí de casa, porque eu acho que toda hora que minha mãe vai morrer e essa doença não é real. Nunca foi real e foi uma forma de manipulação. Olha isso, gente, imagina você. Ou minha mãe ameaçava suicídio, né? Ou que ia matar meu irmão, ou me matar, ou nos matar todo mundo junto. Gente, pelo amor de Deus, não tem estrutura psíquica que vai conseguir lidar com isso, quanto mais com uma criança, né? Então, outras formas de abuso emocional. Menosprezar a criança. Culpá-la por tudo e a descrever de forma negativa. Então, por exemplo, aquele negócio da mãe ou do pai descrever a personalidade da criança de forma pejorativa e de forma tão repetitiva que, por mais que não seja real, a criança acaba achando que ela é aquilo. Então, você é lerda mesmo, nunca acerta nada, olha só a Tariana aí, vive fazendo tudo errado, é uma lerda mesmo. Aí vem eu no encontro de família, porque a Tariana é uma lerda. Não foi... Poxa, de tanto ouvir, eu sou lerda, eu sou lerda, eu sou lerda, mesmo que eu não seja. O que é aquilo que a Laura Gutman fala? As falas dos nossos pais se tornam nossas falas internas. Então eu vou me enxergar do jeito que mamãe e papai me enxergaram. E se eu estou sendo descrita de uma forma consistentemente pejorativa, eu vou ser obrigada a chegar à conclusão que eu sou péssima. E eu vou carregar isso comigo até na fase adulta. Então, culpá-la por tudo, particularmente quando pais não têm maturidade de entrar em contato com a sua ferida da humilhação,
que para a gente conseguir, por exemplo, assumir o erro, você como mãe, você comete um erro, você grita com a Nara, você faz alguma coisa e você depois pensa, nossa, não curti minha atitude. Imagina se você não conseguisse entrar em contato com a sua vergonha, com a sua culpa, acolher a sua criancinha, né, lidar com ela, falar, tudo bem, acontece. Agora vamos lá, né? Depois que eu me materno, você vai lá e materna a sua filha. Como que você vai maternar a sua filha se você tem tanto medo de entrar em contato com a sua vergonha? Então, muitos pais, quanto mais traço narcisista, e aqui não precisa ser transtorno de personalidade, você identifica uma pessoa narcisista pela incapacidade dela de assumir erro. Aquilo desestrutura a personalidade dela. Então, para ela não ter que falar, putz, eu errei com a minha filha ou com o meu filho, o que ela faz? Não, é você que é culpada, você que faz tudo errado. A criança se vê sendo culpada por coisas que estão tão distantes do que ela poderia ser culpada, que, não, sabe, tipo assim, o avô morre e de algum jeito é porque aquela criança irritou o avô, que pode ter causado o AVC. São coisas assim, chove... Comportado bem, tem sido um exemplo de orgulho para ele. Ele não teria morrido de desgosto. Exatamente. Aí tudo que dá de errado na família, os pais não têm maturidade de assumir seus erros e acham que tem que manter uma frente de ser invulnerável para as crianças. Não é verdade. Você pode falar com seus filhos sobre a sua limitação. É saudável os pais falarem para os seus filhos sobre as suas limitações e pedirem desculpas. Isso é ótimo para a criança. Eu sou humano, né? Se humanizar. Exatamente. E não é verdade que a criança também acolhe os pais, às vezes? Às vezes você vai lá, você pede desculpa para sua filha, você fala, mamãe errou, desculpa. E aí você tem um momento humano lá. Então, quando os pais, quanto mais traço narcisista eles têm, menos capacidade eles têm de lidar com a sua própria vergonha. E aí eles não conseguem assumir erro. E a criança assume erro por coisas pesadíssimas. E é claro que ela chega à conclusão de que ela é merecedora de todas as punições do pior destino que existir. Rejeição, né? Comportamentos que constituem abandono da criança. Então, não dá afeto ou dá afeto para um filho. E aí o outro fica lá, nunca entendendo por que não ganha um abraço de mamãe, um abraço de papai, sabe? Excluir. E aí cai na comparação, né? Tipo, porque se você fosse que nem seu irmão, olha só, o seu irmão consegue fazer as coisas, você não. E aí, de repente, tem um tratamento bem diferente de, tipo, ele merece o carinho e a aprovação e a bajulação, não sei o que lá, e você, ou enquanto você continuar sendo desse jeito, é muito doido porque a gente não percebe, né? Às vezes a gente não tem noção, né? Se a gente for lá na mentoria, tem um módulo que eu tenho que é sobre as necessidades emocionais básicas da criança. E a primeira aula que eu dou é falando sobre a necessidade do amor, aquilo que você estava falando, do afeto, da conexão, né? Tipo, é fundamental para essa criança. E aí eu vou esclarecendo que, por mais que a gente acredite, por mais que seja real, que a gente ama os nossos filhos, é diferente o fato de a gente amar os nossos filhos e eles se sentirem amados. Como que eles recebem isso? Às vezes a gente está preocupado com alguma coisa, sei lá, a criança chegou atrasada, a gente está lá se remoendo, porque ela disse que ia chegar a tal hora, você não consegue contactar, ela não apareceu. Aí, de repente, quando ela chega, você dá aquela puta bronca, manda ela pro quarto. Essa criança, ao invés de você falar do teu medo, do teu desespero, abraçar essa criança e falar, ainda bem que você tá aqui, pelo amor de Deus, não faz mais isso, eu tô desesperada, você pra mim é muito importante. Não, você vai e, de repente, joga na cara da criança, tipo, uma outra forma de lidar, né? Tipo, pune ela pelo erro dela. Ela não se sente amada nesse momento, ela se sente totalmente rejeitada. Então tem vários detalhezinhos, assim, que na hora da gente corrigir, a gente sem querer passa a impressão de que, ó, nesse momento você não merece o meu amor. É sutil, a gente não percebe que tá fazendo isso, mas o que a gente tá plantando no coração dessa criança é uma sensação de que eu não sou merecedora. E não é nem que eu não sou merecedora de amor, eu sou merecedora, inclusive, de punição por estar me porque eu sou errada. Eu sou errada mesmo. Eu sou humano, não tenho o direito de ser humano, porque todo humano vai errar, né? Então, tipo, mas eu tenho que... Eu deveria ser um robô, sei lá, alguma coisa que não comete erros, porque afinal minha mãe não sabe trabalhar a própria vergonha, o próprio erro, então ela me entuxa dessa responsabilidade de ser a minha versão, a versão dela perfeita, né? Tipo, a que não vai na vida. E aí, como eu tô falhando o tempo todo, porque é impossível que ela tá me cobrando,
coisa, tem que ser punida. É doideira o que a gente faz com a nossa mente quando a gente está sistematicamente vivendo dentro desse ambiente. Mas segue aí na tua exposição. E aí você falou um negócio muito importante, que essa é a razão, a gente confunde o que é ser amorosa, né? Porque a gente, muitas vezes, assim, a mãe ou o pai pensa, não, mas meus filhos se sentem amados, né? Porque, tipo, a gente dá tudo pra eles e tal, e eles têm uma casa, a família tá junto e tal, mas, na verdade, a criança é hipersensível, gente. Ela sabe o seu estado emocional, ela sente o seu estado emocional. Não tem como você consistentemente abordá-la com uma energia de raiva, de aversão, de nojo, de ai, sai daqui, ai, como tem o pé no saco, até que você nasceu. Você acha que a criança não sente essas coisas? Então ela sente. Aí o que acontece? Na hora que a gente vai maternar nossa criança interna, eu percebo que muitos clientes meus, eles têm dificuldade no início em separar uma voz crítica de uma abordagem amorosa. Aí eu falo, não, beleza, fala com a sua criancinha. Ah, tá bom. Você não deveria ter feito isso. Não. Rebobina. Tem registro. Não tem de onde pegar. Tipo, peraí, eu não tenho. Meu HD não tem esse arquivo. Tipo, cadê o arquivo da amorosidade? Eu tô recebendo. Isso! Cadê o arquivo da amorosidade? E a boa notícia é que ele existe dentro da gente. É engraçado, quando você veio de uma família que você não recebeu muito isso, mas você pode perceber na fase adulta que ao mesmo tempo que pode ser difícil para você acessar, se você fizer esse trabalho de criança interna, você acha esse espaço dentro de si. Você acha a mãe amorosa dentro de si, o pai amoroso, isso. E aí, você sacando que, da mesma forma que a gente tem que se colocar no estado de acolhimento primeiro, para estar naquela energia amorosa e a partir dela abordar a criança. Então, ao se maternar é a mesma coisa. Você não vai chegar, não, por que você fez isso? Eu já falei para você que não era para fazer isso. Não, calma, cadê meu estado amoroso? Não, calma, vamos rebobinar. Primeiro a gente se coloca no estado de amorosidade. E aí, a partir desse lugar de paciência, de acolhimento, de compreensão, de você, não tem erro que você possa cometer que vai me fazer te abandonar, você entendeu? Entendeu que eu não vou te abandonar? Tudo bem. Aí a gente fala com a nossa criança interna. E aí ela consegue fazer a mesma coisa que a criança física faria, que é sentir o amor. Ela recebe esse amor. Ela recebe essa energia amorosa. E isso cura ela. Essa energia. Então a gente estava aqui na parte da rejeição. Pode ser excluir a criança, taxá-la como bode expiatório da família, na fase da adolescência, rejeitar os traços que ela vai demonstrando que fazem parte da individualidade dela. É muito difícil para muitos pais lidarem com essa entrada na adolescência dos filhos. Porque é difícil, né? Adolescentes são uma fase que você tem aí que ter um preparo realmente para conseguir lidar. E adolescentes são narcísicos. Então tudo gira em torno de mim, né? Então a gente realmente é uma fase delicada para a criança, mas também para a mãe ou para o pai. Aquelas coisas que não foram resolvidas dentro da mãe ou daquele pai, nesse momento, por exemplo, pensa numa mãe ou num pai que não sente que viveu, que não sente que realmente aflorou as suas próprias características, que acha que teve que assumir responsabilidade muito cedo, teve que lidar com coisa muito cedo, ou que foi esmagada dentro de casa, não teve oportunidade de ser quem... Isso, aí vê aquela criança, a filha, 12, 13 anos de idade, jovem, entrando na juventude, e a mãe tá lá envelhecendo, vendo a vida dela, o casamento falido, e ela acha, não tem mais saída daqui, né? Essa foi minha vida, e olha minha filha aí, linda, jovem, não sei o quê, isso é gatilho para muitas pessoas. Então, rejeitar as características individuais desse adolescente é uma forma de abuso. Poxa, o adolescente precisa de pais, de adultos, e validem aquele serzinho que está brotando lá, para ele conseguir se validar, né? Então, outras formas de abuso emocional, isolar a criança, impedir que ela participe de atividades normais da idade dela. Eu tenho clientes que nunca foram para uma festa junina. Ah, não pode. Ah, não, tem que lavar louça. Poxa, quando era criança não podia ir para uma festa junina, sabe? Isolar a criança de quem possa amá-la,
de quem se preocupa com ela, isolar ela fisicamente de pessoas, não permitir que ela vá para a escola, tem casos assim, não permitir que ela... Ou falar para ela constantemente, o mundo é um lugar perigoso, ninguém vai te amar como a sua família. As pessoas, não pode confiar nas pessoas, você não vai dar conta lá fora. Imagina, pode acontecer X, Y, Z. Aquela criança vira um adulto aterrorizado, que sente que obrigatoriamente só pode ter vínculo com aquela mãe ou com aquele pai. E aí, como que você fez a sua função de mãe, que é se tornar desnecessária? Gente, eu sei que isso soa péssimo, não estou falando que a sua função é ser abandonada pelos filhos. Não, não é um abandono. A função de mãe é você criar uma criancinha que vira um adulto autônomo. É se tornar desnecessária, né? Eu gosto desse termo. Se tornar desnecessária. Tem a fase que a criança é dependente, que é natural, o bebezinho, e aí tem a fase que a criança começa a ganhar autonomia, ela já tem capacidade de ir para o mundo, e às vezes a mãe, no seu vazio emocional, com a sua dependência emocional, com a sua ferida aí de amor que ela faltou para ela, por exemplo, ela pode estar usando essa criança para preencher esse vazio, e às vezes ela não tem capacidade de soltar para o mundo. Ou ela tem uma falta de resiliência tão forte que ela não acredita que essa criança tem capacidade de enfrentar o mundo, e também ela fica super protegendo para né, impedir que ela sofra. Não, essa criança não vai dar conta. Enfim, tem um monte de coisa aí que eu também destrincho lá na mentoria para que as pessoas entendam de onde que vem às vezes, essa dependência emocional que se cria com a criança, mas é realmente prejudicial, porque você está usando do seu poder para poder, né, trazer essa criança, não vou tirar você desse território. E quantas dessas, inclusive, crianças não se tornam adultos que ficam até morando na casa dos pais a vida inteira com o filho, né, muitas vezes por conta dessa relação aí que foi estabelecida de dependência que essa mãe, de certa forma, manipulou. Essa mãe ou esse pai, de certa forma, manipulou para que ficasse desse jeito. A criança se sentindo responsável, né, pela felicidade dos pais. Né? Aí aquilo que você falou antes, se eu sair, o que vai acontecer? Não sei. De repente ela vai adoecer, de repente ela vai morrer, de repente ela vai ficar arrasada, vai ficar deprimida, e aí eu não tenho como, né? Me sinto culpada. E aí você falou um negócio muito importante que, de forma geral, a gente não enxerga como tal, mas sim, a superproteção é uma forma de abuso. Porque impede você de fazer a sua função como mãe ou como pai de se tornar desnecessária. Então você vê, às vezes, essa mãe, ela, sei lá, ela perdeu um filho, Ela perdeu um filho. Pô, imagina que dor. Ela perdeu um filho e depois ela engravida. Só que ela tá com aquela dor do filho que ela perdeu. Ela tá com neura. E ela tem medo de que alguma coisa possa acontecer com esse próximo filho. E nas melhores das intenções, ela vai lá com essa atitude super protetora. E na prática, ela corta as asinhas desse filho, porque ela tem tanto medo que algo possa acontecer com ele se não tiver assim, que na verdade eles se tornam daqueles caras com 40 anos de idade, em depressão, que tem comportamento e personalidade de adolescente e que nunca conseguiu evoluir para além disso, mas está onde? Embaixo da asinha da mãe, dentro de casa. E aí às vezes esse adulto é visto como alguém que teve algum problema, né? E por isso que precisa desses cuidados especiais, mas não. Crianças vão adotar a personalidade que faz com que elas se sintam amadas pelos seus pais. Às vezes, uma mãe dessa que está super protegendo, ela está ensinando para sua criança, seja vulnerável. Dependa de mim. Fale para mim o quanto eu sou importante para você e que você precisa da minha proteção. Me deixe lidar com a minha neura de te perder, te sufocando. Seja vulnerável. A criança, tá bom, mamãe, então eu não vou aprender a caminhar, ou a falar, ou a me proteger, ou a me conhecer. Eu vou ser isso aqui, para que eu possa ser o filhinho que você precisa que eu seja. Então, vocês veem que às vezes a mãe não está numa intenção de sadismo, de não sei o quê, mas não conseguiu aí preencher a sua função, né? Outra forma de abuso, gente. Ter expectativas irreais da criança. Isso tem muito a ver com não conhecer o desenvolvimento da criança. E achar que ela é capaz de certas coisas quando ela não é capaz. A gente adora penalizar a criança como sendo um demônio por fazer coisa de criança. Sabe? Por não conseguir controlar o impulso. Gente, as crianças não têm desenvolvimento cerebral para controlar seus impulsos, dependendo da idade. Elas vão fazer coisas impulsivas. Não adianta. Criança faz sujeira, criança brinca, testa adulto. Ela chora, né? Tipo, fica com raiva,
né, se joga no chão quando tá com uma frustração. Eu acho que, assim, é muito importante a gente também ter isso. Assim, hoje eu vou falar sobre castigos, né, como educar sem castigos e palmadas. E é muito louco porque os motivos de castigar, né, que os pais falam, mas como é que eu vou ensinar o que é certo e o que é errado? Às vezes o critério, o que é certo e o que é errado também pro pai, ele usa uns critérios que você fala, peraí, tem horas que é tipo, não vou deixar essa criança ficar chorando à toa. Eu lembro que na minha casa, eu não lembro de mim exatamente, meu irmão é 7 anos mais novo, né, então tem mais facilidade para lembrar o que acontecia com ele. Mas a minha mãe isolava, tipo, mandava pro quarto quando tava chorando e falava, boca de fora no rasgue, enquanto não parar com essa história, não quero nem saber. E não deixava as irmãs, que eram mais velhas, irem lá para poder acolher o irmão. Então, tipo, eu lembro de eu ficar na porta, escutando meu irmão chorando, querendo entrar e sabendo que eu não podia. E hoje eu olho, tipo, eu falei, cara, eu não tinha uma noção, entendeu? Do tipo, como era visto naquela década, né, dos anos 80, como, tipo, não tem que dar trela pra criança que fica inventando mimimi pra poder... Isso! Tudo é mimimi! Tudo é mimimi! Tudo é mimimi, nem sei se usava essa palavra, acho que não, mas enfim, tudo era mimimi, tipo, era a criança que tá tentando manipular, mas... E aí se você olha, cara, a criança tá passando mal, a criança tá tendo uma crise emocional, tipo, eu deveria ser o porto seguro dela, eu deveria ser a pessoa que traz um bem-estar e não que traz mais estresse. E não só mais estresse, mas inclusive a sensação de, caramba, eu não posso contar com a pessoa que mais me ama, sabe? É uma sensação de, tipo, eu não sou realmente importante, eu sou um ser desprezível, eu sou uma pessoa errada. Aí, de novo, inadequação, ela começa a questionar aquilo que é natural da natureza humana, que é quando as pessoas estão, sei lá, frustradas, incomodadas, tristes, elas choram, entendeu? Por exemplo. E tem um detalhe aí, gente, tipo, ela começa a criar uma expectativa irreal com relação a ela, que ela deveria saber lidar com aquelas coisas. E, tipo, ela não tem como, entendeu? Não tem como, gente. Crianças não sabem fazer sentido no seu mundo interno, não sabem o que fazer com aquelas emoções fortes, não sabem como falar consigo mesmas para se acalmar, para achar outra opção de atitude. Elas precisam de uma outra pessoa que esteja lá durante esses primeiros anos aí, e mais, na adolescência também, para ensinar para ela. Elas não têm de onde tirar um conhecimento de estou me sentindo vulnerável, o que eu vou fazer? Gente, estou me sentindo totalmente desprotegida, já sei o que fazer. Então eu vejo até hoje esse negócio de, meu filho não vai ser um banana. Quando ele começa com essa choradeira, eu bem deixo ele no quarto, pode ser 3 horas até parar de chorar. Gente, o seu filho não sabe o que fazer. E ele não vai aprender assim na marra. O que ele vai aprender é, então vou desconectar as minhas emoções, né? Porque tanto faz. Ou então vou chorar mais, né? Porque tanto faz. Ou então, cara, como eu sou péssimo. Como eu sou lixo. Olha o desprazer e o problema que eu causo para minha mãe. Porque eu não sei o que fazer comigo mesmo. Sendo que não é possível ele saber. Então tem um processo aí, tem os tais dos neurônios espelhos, que os neurônios da criancinha vêm no rosto da mãe ou do pai, que está acolhendo, que está explicando algumas opções de coisas que ela poderia fazer consigo mesma. E esses neurônios espelho dela vão até meio que absorvendo os padrões da mãe ou do pai. E aí, do jeito que você materna a sua criança física hoje, ela vai absorvendo. A psique dela vai absorvendo e aí ela consegue fazer a mesma coisa com a sua dor, né? Que é a sua criancinha. Mas se não for ensinado para ela, gente, só se for uma daquelas crianças, tipo assim, nossa, Buda, sabe? A criança Buda que não tem resposta emocional, mas mesmo ela precisa de você, né? Mesmo ela precisa de você. Sabe? Eu até desconfio. Outro dia tava uma mãe falando que o filho não expressa os incômodos e tal. Eu falo, olha, gente, isso daí pode ser porque ele não se sente no direito, ele percebe. Porque às vezes a criança tem uma sensibilidade muito grande e quando ela percebe, por exemplo, que os adultos estão muito estressados com questões próprias, estão muito voltados para as próprias dores, para a briga de casal, para a depressão, para um problema na família, sei lá, algumas questões, a criança fala, cara, não tem espaço aqui para eu poder colocar as minhas questões, já tem demais para eles. Eles já não tem que aguentar muita coisa. E aí a criança se coloca nesse lugar de ser a criança que está mais para acolher, aí a codependência é sobre codependência, porque, cara, isso é o ambiente que favorece a codependência na pessoa, né? Vai desenvolvendo essa codependência. Onde a criança, ela se sente mais no lugar de cuidar
do que de ser cuidada. E a infância seria o momento onde ela tem que ser cuidada e, de repente, ela se sente meio que responsável pelo bem-estar desses adultos, a pessoa que tem um problema maior na casa. Então, ela vai criando um apagamento das próprias necessidades. Aqui, tipo, o que eu sinto não tem tanto peso, não tem tanta importância, digamos. As pessoas estão com necessidades que são mais profundas, maiores. Quem sou eu para vir aqui trazer um problema a mais? E aí ela fica quietinha na dela. E ela pode ser essa pessoa super agradável, boazinha, incrível, super fácil de lidar, que nunca traz problema. Pelo contrário, ela é aquela que soluciona os problemas, que tá sempre lá para todo mundo, que é super amável, que, nossa, sabe aquela referência daquela amiga que você vai ligar porque sempre tem uma resposta, e que adora, inclusive, esse lugar, né, de estar lá salvando os demais e tal, enfim. Aí é pano pra... Então, essa é uma live inteira, né, não? Mas gente... A criança, ela vê a infelicidade dos pais, ela quer assumir responsabilidade. Ela quer fazer mamãe e papai feliz. E às vezes, algumas delas vão por esse caminho. A criança sente nitidamente quando a mãe não consegue cuidar dela. Eu lembro, desde que eu era criança, eu rezava para minha mãe ter um marido. Porque quando tinha um outro adulto, ela era mais estável. Porque o adulto, o cara, né, ele tinha mais aquela função lá de pai e tal. Porque eu tinha nítida sensação, desde que eu tinha menos de 6 anos de idade, que minha mãe não tinha estrutura emocional para criar a gente. Eu tinha nítida sensação. Então a criança sabe, ela vê aquele adulto, caraca, mano, eu sou mais centrada do que minha mãe. Putz, ela não pode cuidar de mim. Essa frase, ela não tem capacidade de cuidar de mim. Espero por Deus que ela arranje um marido. Porque no fundo é isso, é uma pessoa que está com as necessidades não atendidas, né? E aí, no caso, com uma criança interior nada atendida, e que acaba projetando no outro a responsabilidade de cuidar disso, porque não está num espaço de ter consciência disso, de trabalhar isso. Tem muita gente perguntando como é que faz então para cortar isso, né? E eu sei que talvez a sua exposição nem tenha terminado em relação às coisas, mas assim, é assumindo, é primeiro reconhecendo e assumindo que você tem que cuidar dessa questão, porque senão você vai sim reproduzir. Porque, por exemplo, se eu tô lá com esse choro calado, né? Não tive espaço para chorar, descobri que eu tenho que ser, tipo, concluir inconscientemente que seja, que eu tenho que ser sempre a pessoa fortona, que mostrar minha vulnerabilidade não provoca incômodo, que parece ser inadequado. Então eu tenho que meio que forçar a engolir essa vulnerabilidade, esse choro, a inibir a expressão desse lado meu, né? E eu começo digamos, eu posso ficar muito bem treinada e passar uma vida inteira sendo a fortuna e a referência, aquela que dá conta de tudo e beleza, não sei o quê. E aí, o que acontece quando eu me torno mãe? E meu filho começa a chorar, minha filha começa a ficar nervosa com alguma coisa, tá com medo de não sei o quê. Me sobe uma coisa do tipo, não, minha filha não pode passar por isso? Não, ela não pode ser fraca? Não, como assim? E gera um incômodo às vezes, Flor, e uma reação que a gente não consegue reconhecer. Porque, por um lado, eu até posso ter consciência de que não foi legal o fato de terem falado meu choro. Mas, na hora que eu tô diante do choro, por mais que eu tenha a percepção mental e o compromisso que eu fiz, sabe, tipo, eu tirei essa conclusão, eu li a respeito e falei, não, eu tenho que permitir que minha filha chore. Não vou ficar mandando ela engolir choro, porque isso daí é feio, isso daí não é legal, isso daí traz sequelas. Só que na hora que eu escuto o choro, eu saio de mim. Eu falo, caramba, não, ela tem que parar de sofrer. E aí, sem querer, eu começo com um monte de respostas que muitas vezes reproduzem a mesma forma de tratamento que eu recebia, né? Tipo, de soltar essas falas que são abusivas, de tentar controlar, ou de fazer de tudo para convencer a criança a sair direto, correndo do choro, desse estado de vulnerabilidade que eu não tenho resiliência para saber como é atravessar essa dor, né? Tipo, viver esse choro. Eu não me dou espaço para chorar. Eu ainda não sei fazer isso, não reconectei, não recuperei isso. Então eu fico totalmente angustiada e sem ferramentas para apoiar e acompanhar. E esse é o grande presente da maternidade nesse sentido. Porque quando eu tô lá em desespero diante do choro do meu filho, querendo inibir de qualquer forma esse choro para no fundo, acalmar a minha criança ferida que tá lá desesperada. Não entra nesse estado, você não tem ideia como lidar com isso. Não, ela vai entrar. Não, você não pode, ela não pode ser fraca. A criança fica lá, tipo, gritando, a nossa criança interior, fica gritando dentro da gente, tipo, querendo que você controle essa criança. Enquanto não olhar para essa dor e não recuperar, não maternar essa criança minha e falar, tá tudo bem chorar, tá tudo bem, eu não vou embora, né, que você falou, eu vou ficar aqui. Tipo, fica tranquila, eu não vou te abandonar. É normal você ficar estressada com essa situação.
Tipo, você não podia fazer tal coisa, você queria muito fazer tal coisa, você não deu. E aí, quando falaram que não podia, você ficou triste. É normal você ficar triste, você queria muito poder fazer aquilo, sei lá. Você acaba, tipo, usando uma fala com a tua criança interior que você usaria com teu filho se você estivesse bem, né? No dia que você tá bem, se você consegue acompanhar. Aquela fala que você faria, o jeito que você consolaria uma amiga tua numa situação de desespero, né? Enfim, você vai tentando aprender a falar com essa criança desse jeito amoroso que você falou, para que ela se sinta, tipo, normal, tipo, beleza, é normal se sentir assim, e eu estou apoiada, eu não estou abandonada, não tem uma ameaça de corte de afeto, ninguém vai sair correndo e provar para mim que eu sou um ser desprezível e que eu não sou digna de amor, enquanto eu não parar com esse choro. Né? É dessa forma que afeta e é dessa forma que a gente cuida para não reproduzir. Né? Tipo, porque a gente vai querer esmagar, a gente vai querer esmagar na criança a característica que a gente teve que reprimir na gente. Então, você deu um exemplo muito bom, tipo, cara, eu não podia ser vulnerável. Era um perigo eu ser vulnerável. Eu tinha que ser adulta da casa pela família toda. Então, eu não vou sentir esse negócio de vulnerabilidade, você é louca? E aí vai brotar justamente a sua vulnerabilidade não olhada no momento que a sua criança está gritando, que ela está vulnerável. Porque daí você vai projetar aquilo para fora de si e você vai desprezar fora de si o que você rejeita dentro de si. Porque você não pôde ter aquela característica. E aí você quer esmagar aquilo. Não seja fraca. Não seja fraca. Quando na verdade, cara, olha, para eu conseguir sentir a minha própria vulnerabilidade, para eu conseguir pedir ajuda, contratar assistente, porque eu tenho que dar conta, porque eu sou fortuna, porque não sei o quê. E eu não sabia que eu sentia terror de me ver dependente de alguém, de me ver precisando de alguma coisa, sabe? E claro que o meu maior gatilho com as outras pessoas eram, que fraco, justamente por causa dessa questão, né? Claro. Então, uma coisa que eu queria aqui jogar também com relação a essa parte de penalizar a criança por comportamentos normais, isso tem a ver com cultura também. Então, vou dar 2 exemplos de como a gente normaliza algumas coisas que, na verdade, são abusivas. Vai que você pega a criança se tocando, se masturbando. Gente, criança se toca. Criança tem o piu-piu, criança tem clitóris, vai se tocar. Que legal! Vai fazer assim, vai fazer assado. Criança se masturba, gente. Então, a gente, como sociedade, não tem... A gente vê aquilo como... Né, tem vários gatilhos emocionais relacionados à sexualidade. A gente não está resolvida. A gente está lidando com violência sexual que a gente sofreu e que não foi olhada, sabe? E aí você vê algo na criança que a sociedade diz que é impuro, e aí você pune ela. E ela não entende nada. E ela começa a ter uma associação de, mas... Né? Isso aqui deve ser muito sujo, deve ser um negócio muito horrível, mas criança se masturba, criança se toca. Por isso você tem que falar para ela que não é para aceitar toques de outras pessoas e tal, né? Tem uma educação aí para ela saber o que rola e o que não rola. Outra coisa que é normalizado. Isso é péssimo, isso é péssimo. Vira macho. Seja homem. Homem não faz isso. Você é menino. Gente... Você vai gritar com uma criança de 6 anos que ela não pode chorar porque ela tem que ser homem? Sabe, dessas ideias de que, não, homem não tem a vulnerabilidade, né? Homem não tem as emoções, a fraqueza, não sei o quê. E aí você tenta doutrinar a sua criança para ser homem e, na verdade, você está causando um abuso emocional. Porque não interessa a genitália que ela tem, ela precisa sentir as emoções dela. Mas não... Criança tem que... Homem não pode agir assim. São coisas culturais que a gente normaliza e que são abusivas. Com a menina, a manipulação só vai por outra via. Do tipo, é feio, olha como você fica feia quando você chora. Ai, não faça isso. Então, tipo, pode ser uma outra cobrança. Mas, no fundo, é sempre assim. Uma forma de você manipular, convencer, né? Para que a criança se comporte de um jeito que para você fica mais fácil de lidar. Tipo, eu não tô afim de lidar com o show. Tem capacidade emocional, né? Não tenho, tipo, essa maturidade. Eu vejo como algo que tem que ser inibido, né? Tem que extirpar a vulnerabilidade da criança, então eu vou usar qualquer estratégia. Se forem falas que ameaçam ela a ela sentir que, como assim, eu sou uma pessoa defeituosa porque eu sou um homem e sou um garoto e sou fraco, não, isso não dá. E aí pronto, tô conseguindo aquilo que eu preciso. Exatamente. Tem uma coisa conveniente aí que a sociedade te dá, né? Homem não isso, mulher não aquilo, então pronto, já aproveita e usa lá dentro de casa. Outras formas, gente.
de abuso emocional. Corromper a criança, expor ela a coisa de adulto, a coisa ilegal, a coisa que você está treinando ela a normalizar aquilo. Né? Expor a criança a questões sexuais suas e do seu marido, expor a criança a pessoas que estão cheirando cocaína, sabe? Expor a criança a falar para ela como você está forjando documentos para enganar o governo e tirar dinheiro, sabe? Coisas assim que a criança vê lá, os pais falam, ah, ok, meus pais fazem isso, então. Isso aí é uma forma de abuso emocional também. Dessas coisas que são normalizadas em algumas famílias e a criança cresce achando que é isso aí, né? Eu queria falar sobre essa forma de... Você queria falar alguma coisa? Então, que às vezes tem essa coisa da humilhação, né, de ficar ridicularizando também a criança, acho que num ambiente, às vezes, também público, a criança faz uma coisa, ai, sério, tá parecendo com aquilo que você falou, né, tá parecendo uma menininha, com essa não, agora vai ter medinho, não sei o quê, às vezes tem umas falas dessas que me doem o coração, que eu vejo os pais fazerem, ou às vezes o tio fazer, sabe, com a criança, para meio que fazer ela tomar vergonha na cara, manja, e aí fica expondo... Gente, isso traumatiza. Isso traumatiza. Demais, demais. Nossa, você se exposta na frente dos coleguinhas de aula, da família. Eu já ouvi histórias horríveis do tipo, minha mãe foi no meu quarto, pegou meu diário, esperou a reunião em família, tirou o diário no meio da mesa, começou a ler e dar risada. Gente, isso traumatiza essa pessoa que se sente exposta, invadida, sem valor. Então, é um negócio muito sério. Como você falou, às vezes a mãe ou o pai está usando como uma tática para tentar coibir o comportamento da criança, né? Ah, se eu humilhá-la, então ela vai sentir vergonha e não vai deixar de fazer. Mas, na verdade, você está criando um trauma gigantesco nessa criança. E tem 10 mil outras formas mais saudáveis de... Olha, isso eu vejo muito, Flor. Às vezes os pais, eles têm uma característica deles, por exemplo, que eles não consideram que é bacana, sei lá, são muito tímido, né? E eu tenho uma dificuldade, uma ferida, uma experiência pesada com isso, sofri muito pela minha timidez e tal. Aí vê a criança manifestando aquilo. Até porque tá sendo inspirada, né? Tipo, às vezes é da personalidade, às vezes é a própria referência que ela tem, mas enfim. Mas vê a criança manifestando aquilo e acredita que, tipo, tem que salvar a criança daquilo. Não, meu filho não pode ser tímido. E aí pode, inclusive, usar isso, entendeu? Ficar expondo a timidez. É que ela é tímida. Minha mãe fazia isso. É que ela é tímida, né? Tipo, tadinha. Fazia, acho que, não sei se desse jeito, mas enfim. Às vezes ela fala, gente, mas se eu sou tímida, e ela vem falar pra mim em público, falar da minha timidez. Elas contam tudo agora. Essa situação, mas é um desespero, às vezes, do adulto de querer tirar e sem querer cair no abuso emocional, né? Tipo, dar um jeito de distorcer lá, falar, vamos lá, vamos dar um jeito para eu tirar. Consertar, eu falo muito isso, na educação tradicional, a gente vai muito com a ideia de querer corrigir, controlar e consertar a criança, né? Porque a gente fica olhando muitas vezes, uma coisa que a gente falou na última live que a gente fez juntas, que era também sobre abuso emocional, normalizado na infância, muitas vezes a gente tá, quer dizer, a gente tende na educação tradicional a olhar a criança como se ela fosse um serzinho diabólico, né? Tipo um diabinho lá que se eu deixar solto é meio maquiavélico, com certeza vai ter um lado mal dela que vai se aflorar. Então, o meu papel é inibir isso, é o tempo todo ficar dando um jeito de cortar isso. Na criação consciente, a visão é o oposto. Você entende que é um ser bom, maravilhoso, uma natureza perfeita, que tá pronto que é uma sementinha, que está pronto para desabrochar e ser único e maravilhoso e autêntico, seguindo a natureza dela, o desenho dela. E o nosso trabalho eu tenho que olhar para as minhas dores, para as minhas questões, para não projetar os meus medos e as minhas dores nessa criança, porque senão eu corro o risco de o tempo todo ficar tolindo, cortando a natureza dela, incapaz de observar e confiar no que ela está trazendo. Eu vou ficar o tempo todo querendo corrigir, consertar, porque, tipo, não pode ser tímida. Não pode ser não sei o que lá. Não pode ser aquela. Por quê? Porque tem a minha história por trás. E aí eu não consigo ver esse ser. Eu tô vendo a minha história. E aí queria até pegar o gancho na fala da Sabrina, que falou lá atrás, aí eu pesquei, não tô conseguindo ler todos os comentários, gente, que vocês estão aí fervilhando. Não, gente. Eu até queria. Mas eu bato o olho e eu peguei uma fala da Sabrina que ela falou que ela tendia a super proteger o filho dela, para, de certa forma, fazer todo o oposto que a mãe dela narcisista fazia. E isso é um fenômeno que acontece muito, que às vezes pode atrapalhar muito na nossa forma de maternar. E é outra coisa que eu trago também lá na mentoria, tipo assim,
Eu entendo que a gente tem essa preocupação de querer romper os padrões, e isso é super importante, tipo, da gente ter isso, tipo, realmente eu preciso diminuir a influência do que o transgeracional me trouxe, dessas feridas e tal. É importantíssimo a gente entender que a gente não vai conseguir ser essa heroína que vai blindar os filhos de tudo, e não é nosso papel ser a mãe ideal perfeita que nunca mais vai trazer algum traço dessa disfuncionalidade, né, que veio da nossa infância. Vai acontecer da gente transferir parte das nossas dores e feridas para os nossos filhos, então a gente tem que meio que fazer as pazes com isso. O objetivo é a gente ter mais consciência, no sentido de que a gente pode, sim, diminuir a influência disso, beleza, só que a gente tem que tomar muito cuidado para não ficar nessa história de ficar muito colado com o que me aconteceu e eu preciso fazer todo o oposto do que me aconteceu, porque eu também não estou indo para um caminho de autenticidade. Eu não estou fazendo da minha maternidade, não estou exercendo a maternidade na minha versão. Eu estou tentando impedir o meu filho de viver a minha história. Sem querer, eu estou maternando eu mesma e não meu filho. Eu estou olhando para aquela criança e vendo a minha miniatura. Estou vendo a minha criança interior. E você não está se maternando, na verdade. Né? Você acha que o sim que está fazendo um bagulho louco e você não está se maternando, na verdade. Também, nem isso você está fazendo, mas você muitas vezes está olhando para o teu filho, e eu sei disso, porque isso acontece comigo. Várias vezes eu me pego assim, cara, eu tenho que tomar cuidado. Por exemplo, a Nara vai mudar de escola agora. Ela vai sair de uma escola pequenininha e vai para uma escola grande. Eu tive uma experiência péssima com a escola grande. Eu sofri muito. Eu ficava no corredor da escola todos os dias. Passava 12 horas na escola. Ficava no corredor todos os dias, no final do dia, as crianças no pátio brincando. Eu ficava esperando minha mãe. Tipo, eu quero voltar para casa, quero voltar para casa. Eu ficava esperando, tipo, chamarem no microfone. Eu sofri bullying, eu me senti inadequada, eu me senti esquisita, eu me senti desconfortável. Então, tipo, passar 14 anos, 12 horas por dia numa escola onde você não se sente bem, quando eu vou para uma escola grande aqui para colocar a Nara, eu já olho para aquilo e falo, caralho, minha filha vai sofrer. Mas não é verdade. Claro. Não é tipo, se estivesse aqui pequena, ia cagar de medo, ia odiar esse lugar. Entendeu? Provavelmente, a minha experiência foi essa. Eu tenho que tomar muito cuidado para não projetar nela essa sensação de, ai meu Deus do céu, você tem que se proteger, porque nessa escola com certeza você vai sofrer. Como é que eu vou saber? Entendeu? E se eu fico olhando para ela sem essa consciência de que tem toda uma trajetória da minha vida que faz eu olhar para essa situação e interpretar ela como perigosa, né? Eu já tenho uma sensação de que aquilo é perigoso. Eu não sei se é perigoso para Nara. Para Nara pode ser uma aventura. Como pro Alfonso foi, o pai dela. Chegou lá e olhava os ambientes e falou, meu, incrível! Ela vai ter isso e aquilo. E eu falava, pelo amor de Deus, coitada! Ela vai ter isso e aquilo. Muito louco. A minha vivência foi outra, entendeu? Pra ele foi um prazer, pra mim foi um terror. Então, tipo, isso a gente tem que ter consciência, entendeu? Saber diferenciar dessa forma. Com essa amorosidade de olhar e falar, meu, beleza. Isso é ótimo que você falou. Eu tenho muitas clientes que falam, então, Tariana, eu não queria ser autoritária com os meus filhos, e aí eu fui permissiva. Aí, tipo assim, aí o engraçado é que uma das fórmulas para você criar pessoas narcisistas é ser tão permissiva e não colocar limites, que a criança cresce com traço narcisista, né? Tipo, então, é isso, é justamente... As pessoas costumam ter, né? Tipo, quando a gente fala de criar com respeito, sem castigo, né? Tipo, aí a pessoa fala, não, mas aí a pessoa vai achar que é o rei da casa. E existe um caminho do meio, na verdade, não tem nada a ver com isso. Na live de hoje à tarde a gente vai explicar melhor, eu e a Fernanda, só para não entrar muito aqui, para não ficar muita loucura. Tá. O ponto aqui é importante a gente entender que, tipo, quando eu tento fazer todo o oposto dos meus pais, né? Eu corro o risco de não estar maternando o meu filho e a minha filha. Eu estou tentando fazer uma coisa para compensar a minha história, mas eu não estou conectando com a necessidade daquela criança. O que ela precisa de mim? Qual versão de mãe, né? Como que eu vou ser uma mãe livre de todas as histórias do que me obrigaram a assimilar, né? Do que eu introjetei nessa relação, das crenças que eu adquiri que são limitantes, dos padrões que realmente não me servem, mas também eu não preciso fazer o oposto para ser a versão ok, né? Eu não sei qual que é. Eu só vou aprender na inocência sendo mãe, né? Tipo, mas se eu ficar colado nisso de que não pode ser, tem que ser o oposto... Você tá criando seu trauma também. Você entendeu? Seja você faça a mesma coisa ou o contrário, constantemente usando aquilo como referência, você continua preso ao trauma. Exato. E às vezes até você repete sem querer, justamente porque você tá querendo fugir desesperadamente contra, né? Tipo, não quero. E quando você vê, você tá
abandonando a criança do mesmo jeito, só que num outro esquema, né? Num outro formato, mas também é parecido, Perfeito. né? Ela continua se sentindo, a experiência dela pode ser também se sentir rejeitada, pouco importante, porque de repente você está lá mais presa em cuidar dessa questão do que dela. Tá com dificuldade de conversar com ela, enfim. Perfeito. Difícil falar, então. Não, as nossas lives, gente, a gente sempre faz uma lista e nunca consegue fazer, né? Porque o povo fala pra caramba. E eu queria só mencionar um tipo de abuso que é muito importante, tá? Gaslighting. Gaslighting é um tipo de abuso, sim, muito normalizado, extremamente importante da gente mencionar. E basicamente o que que é? É quando você invalida a percepção do que é real de outra pessoa. Isso tem várias formas de fazer isso e tem inúmeras consequências absurdamente péssimas. Então, desde você falar para a criança que algo não aconteceu. Então, vai que, sei lá, você brigou com o seu marido e a criança viu e rolou um tapa. E a criança falou, mãe, você tá bem? Por que, minha filha? Não, porque eu vi você e papai brigando. Não, isso não aconteceu. Não, você imaginou. Não foi isso que aconteceu. Aí, é desde isso que você invalida o que a criança percebeu como sendo real, até você repetir coisas para ela sobre a realidade que não condizem com o que ela percebe. Do tipo, ai, sabe, mamãe só te avisa sobre seu namorado porque mamãe te ama muito, mas ele não presta, sabe? Ele não presta, você realmente devia largar dele, ficar mais perto de mamãe, porque mamãe te ama. Aí, na verdade, o que a pessoa sente é, não, mas perto da minha mãe eu me sinto sufocada. Perto dele eu me sinto bem e livre. Então ela fica confusa porque a mãe está aqui falando uma realidade que não é o que ela sente. Aí ela começa a se sentir inadequada, incapaz de perceber a realidade tal qual ela é. A criança percebe coisas que aconteceram na família, ninguém assume. Não, você está imaginando coisa. Não, você sempre distorce. Do discurso materno, né? Ela usa o poder do discurso materno para manipular a criança. Exatamente. Falar para a criança o que a gente disse antes, características da personalidade dela de forma repetitiva, a ponto dela começar a achar que ela é aquilo. Então, não, minha filha, você sempre gostou de balé. Balé é ótimo para o corpo, você sempre gostava de dançar. E a criança, na verdade, sei lá, quer fazer uma aula de violino, mas você queria ser bailarina. E você não conseguiu viver isso. Isso acontece muito. Né? Então, aqui você está convencendo a criança. De novo, você querer compensar a tua história na criança, né? Isso é um lugar super... Que alguém daqui está falando, me fizeram acreditar que eu não sofri abuso sexual na infância. Pronto, isso. Esse é um dos piores tipos de gaslighting, infelizmente, um dos mais comuns que eu lido em clínica, que é, eu sofri abuso sexual e a resposta da família foi uma de total invalidação. Não, você imaginou, não foi assim. Como, perdão? Ela complementou falando, eu passei 7 anos achando que eu era louca. Exatamente. E aí, por quê? Porque a família não tem estrutura para lidar com aquilo. Então, já que criancinha... criança é criança, né? Não lembra de nada mesmo. Aí, tipo, a família inteira em peso vai negando aquela realidade da criança. E como a gente falou, é isso que causa a maior parte do trauma. Porque além dela ter sofrido o abuso, agora ela é louca por ter mencionado. Então, ela é duplamente errada. Né? Então, exatamente, infelizmente isso aí é muito comum. Então, em gaslighting. Você assistiu esse filme que estavam colocando sobre a sabedoria do trauma? Não. Esse é o nome do filme? The Wisdom of Trauma. É um documentário aí que estavam em promoção na semana passada, estava aberto, e aí disseram que ia terminar na segunda, mas hoje eu olhei de novo, o link está aberto lá, vou te passar depois, você tem que assistir. Mas assim, tem um piloto lá que o doutor lá, o médico que tá sendo acompanha a história dele, ele vai falar sobre, ele trabalha com pessoas que adquirem vícios, né? Ele vai estudar o tema dos vícios principalmente, mas ele trabalha com questões de trauma, ele é especialista em trauma. E aí ele tá fazendo uma entrevista com pessoas que adquiriram vícios com drogas e tal, e ele pergunta para uma das meninas, né, uma das mulheres, qual que foi a questão dela que disparou, assim, o que ela queria compensar enfim. E ela conta que, acho que com 16 anos, ela foi sequestrada por um taxista, ela e uma amiga, e ela ficou 6 meses num hotel,
meio que sendo escrava sexual. Tipo, provavelmente foi obrigada a prostituir, ela não dá muito detalhe nesse sentido, né? E aí tem uma hora que ele pergunta, né? E o que a sua mãe fez a respeito, né? Ela te procurou? Ela falou, minha mãe achou que eu tinha fugido de casa e nem foi atrás de mim. Aí ele falou, essa é a origem do trauma. Tipo, é mais doloroso para essa pessoa. Até de arrepiar, o documentário faz você chorar. Nossa, eu também, que peso aqui. Senti uma onda de... Ave tipo, Maria. A maior dor é justamente isso. Tipo, às vezes o evento em si é doloroso, mas a sensação de que, tipo, ninguém se importava, ninguém veio reconhecer que isso era... imagina, tipo, ninguém veio atrás de mim. Minha mãe, tipo, tava tão provavelmente perdida nas questões dela, e tão, às vezes, rotulando já essa criança como, sei lá, alguma coisa, me olhando com esse desprezo, que qual é a maior dor? Ter sido abusada por uma pessoa que, de repente, nunca me viu na vida, ou ter sido abandonada emocionalmente por alguém que deveria ter a pessoa mais importante para mim, que deveria me considerar a pessoa mais importante. Então, muitas vezes tem isso, assim, o abuso pode vir do outro adulto, mas o fato dessa mãe não ter falado nada, nossa, é um peso muito maior. É onde geralmente o trauma, a ferida, acaba sendo isso. Muitos especialistas acabam isso, né? Eu tive, quando eu era adolescente, pra vocês terem noção como é que funciona o gaslighting, como ele é cruel. A minha irmã fugiu de casa, a gente morava nos Estados Unidos na época. Ela tinha 14 anos, eu tinha 12 anos de idade. E, mano, minha irmã fugiu de casa, tava uma preocupada com ela. Como assim? A gente vivia numa cidade onde tinha muito gangue. Então, sabe aquele negócio dos filmes americanos, das guerras de gangue, a gente morava nesse ambiente. Estava preocupado com minha irmã. A resposta da minha mãe foi nos levar para um restaurante para celebrar que o lixo da família tinha finalmente ido embora. E como nós estávamos felizes que finalmente não teríamos que lidar com este ser. E eu estava, assim, em desespero, preocupada com a minha irmã. Eu tive que ficar assim na janta, fingindo que eu estava feliz que a minha irmã tinha, né, fugido. Enfim, vocês sabem aí como né? Imagina se você falasse alguma coisa. Não, imagina. Voz lá dentro não falava nada. Eu não falava nada. Eu sim, mamãe. Mas eu estava querendo chorar. E eu tinha que fingir que eu estava feliz que minha irmã tinha ido embora. Olha o que fica, a dor que fica na pessoa. Isso que gaslighting faz. Aí a criança não tem resposta, né? Ela fica com aquela dor imensa e, tipo, não tem resposta. É horrível, gente. Então, a questão do gaslighting é muito, muito, muito grande. E um outro tipo de abuso, eu meio que mencionei, mas demandas excessivas e irreais, focar tipo, em desempenho, em detrimento de outras coisas. Eu até mencionei na nossa outra live uma menina chamada Sofia Yusuf, que ela conseguiu entrar na Universidade de Oxford aos 13 anos de idade. E ela era, tipo, super forçada pelo pai a estudar. Não tinha vida social, não saía de casa, não fazia nada. Só estudava o dia inteiro. E aí foi muito aplaudida internacionalmente ao chegar na faculdade de Oxford com 13 anos. Gente, ela se formou e depois a vida dela acabou desandando e ela foi para a mídia para falar, tipo, porque ela virou prostituta. E ela não conseguia se colocar no mercado de trabalho, não conseguia ter uma vida mais estruturada. E tipo, como é que é essa história dessa jovem de 13 anos de idade que entra na faculdade de Oxford e depois tem uma vida tão desestruturada? Aí ela conta a história dela. Que ela não existia enquanto ser humano naquela família. E ela sofria tudo que era tipo de abuso para estudar e para passar. E que todo o resto dela era totalmente negligenciado. Então, às vezes, você tá lá, tipo, não, mas meu filho tira nota boa. Não, meu filho ganhou a competição de não sei o quê. E você tá abandonando o seu filho real, a pessoa lá dentro. Né? Então, esse negócio de precisar que seus filhos sejam validados e aplaudidos, a ponto de você focar excessivamente nisso, isso é abuso. Nossa. Isso é abuso e vai deixar péssimo, né? Cada história que a gente fica, Ave Maria. Com certeza. Tem mais algum aí que você queira colocar? Olha, isso aqui eu vou mencionar que eu acho importante, tá? Que a gente tem uma coisa que é normalizada, que nós temos uma estrutura social
onde existem demandas excessivas sobre a mãe. E aí é tido como normal a mulher ter uma dupla jornada de trabalho e ela ser a pessoa que, ainda até hoje, que toma conta da maior parte das responsabilidades de criar os filhos e de cuidar da casa. Isso é normalizado porque a gente considera que função de mulher é isso e função de homem é outra coisa. Só que na prática, o que a gente percebe? Na prática, a gente percebe que a vasta maioria dos relacionamentos, a partir do momento que os filhos vêm, a mulher começa a perceber nesse momento a tal da desigualdade de gênero. Porque daí o cara age como o cara, né, que tem que receber certas coisas da esposa, inclusive sexo, porque como assim, só porque a gente tem uma criança pequena agora, você não vai me dar, né? E a mulher percebe nitidamente que o que é esperado dela é muito mais do que é esperado do cara. E a partir desse momento rola uma série de coisas que, inclusive, deixam a mulher sem saúde mental. Nós sabemos que quando o homem entra num relacionamento com uma mulher, num relacionamento tradicional, de forma geral, a saúde mental dele melhora, porque os caras sozinhos não são ensinados a se cuidarem. Mas ao estarem com uma mulher, a mulher sim foi treinada para cuidar dos outros e para relevar a própria dor em nome de manter relacionamentos. Então aquele cara que não se cuidava solteiro, quando entra num relacionamento com uma mulher, num relacionamento tradicional, ela cuida dele e a saúde mental dele melhora. Mas o que acontece com ela? De forma geral, nós percebemos estatisticamente que a saúde mental da mulher piora. Ela começa a ter sintomas depressivos, de transtorno de ansiedade, de compulsão. Por quê? Porque a estrutura tradicional de relacionamento é um fator de risco para a saúde mental da mulher. E aí pensa, se a gente normaliza essa desigualdade dentro de casa e a mulher fica com a saúde mental dela debilitada, como que ela vai ser como mãe? Sacou? Como que ela vai ser como mãe? Eu gosto de mencionar isso porque isso é muito normalizado. E às vezes muita coisa, essa mulher está fragilizada porque ela não tem um apoio básico dentro de casa também. Já é difícil ser mãe. Você ter que ter essa dupla jornada de trabalho, poxa, é mais difícil ainda. Então, parte dessa dificuldade que as mulheres têm, né, os homens também têm, mas assim, especificamente nesse caso, de conseguir ter uma melhor saúde mental é por causa dessa desigualdade. Então, eu acho legal mencionar, porque às vezes aí também tem uma culpa avassaladora para as mães, né? Que elas têm que dar conta de tudo, que elas têm que conseguir tudo. Tem na minha mentoria eu tenho um módulo do autocuidado, que é o 7º módulo, e tem uma aula que eu dou específica sobre as crenças limitantes maternas. Porque existe uma crenças que a gente cresce num ambiente, às vezes acreditando naquelas coisas de ser mãe é tudo para mim na vida. Né? Tipo, eu preciso... Mãe é aquela que dá conta de tudo. Então, acaba tendo um lugar também, né, de uma exigência, de uma ideia de que se eu me torno mãe, eu não posso, por exemplo, me sentir mal com a maternidade. Tipo, eu teria que estar disponível 100% do tempo para os meus filhos, por exemplo. Né? Meus filhos são tudo para mim, aquela história, né? E aí, se eu penso no meu autocuidado, se eu penso em ter um descanso, por exemplo, eu não me sinto adequada. Porque o ideal seria eu estar sempre presente. Com essa criança. Eu tenho que atender todas as necessidades dele e tal. E às vezes, aí a carga mental vai aumentando, porque eu acho que eu tenho que dar conta da casa, tenho que dar conta desse relacionamento com o marido, com o filho, com o trabalho, com não sei o que lá, e o espaço pra mim não tem. Então eu não tenho como me nutrir e ter esse descanso, esse respiro. E aí é claro que eu vou dar um estrupício. Na hora que eu tô lá, minha paciência vai estar esgotada. Mas muitas mães se sentem culpadas de criar um espaço de nutrição, entendeu? É muito doido isso. Porque tem essa carga dessas crenças que eu adquiro dentro do ambiente da família e também tem uma expectativa social que coloca essa mãe, ela tem o direito de reclamar. Escolheu ter filho? Agora aguenta. Entendeu? Tipo, não. Exatamente. Aí você imagina uma mãe que já tem uma depressãozinha antes dos filhos, aí ela tem os filhos e entra nessa carga aí. Cara, eu sinto compaixão, eu te falo, eu sinto compaixão pela minha mãe e por todas as mães, porque independente de ter um transtorno ou não, a carga de ser mãe, por causa da nossa estrutura social, que não precisava ser assim. Tem culturas onde a mulher tem o filho e o vilarejo cria. Tem culturas que tem um apoio maior.
Pô, e tem que ser assim, gente, porque é desumano. É desumano você pedir que uma mulher dê conta de tudo. É desumano e é normalizado. É. E quando a gente também. O outro efeito que eu vejo, que eu coloco lá na mentoria para as pessoas entenderem, terem consciência disso, esse próprio fenômeno que eu expliquei, da história do você inibir a vulnerabilidade, inibir o choro da criança, sistematicamente, que acaba criando nela uma crença de que eu não tenho o direito de expressar minha vulnerabilidade, também ensina essa criança a se achar sem direito de pedir ajuda, sem direito de pedir colo. E isso também inibe a capacidade dessa pessoa, quando se torna mãe, também reflete nisso, né? Eu me torno mãe, eu preciso de ajuda, eu preciso de apoio, mas eu não me atrevo a pedir, porque eu deveria ser capaz de dar conta de tudo. Quem sou eu para mostrar para o outro que eu estou frágil, precisando de ajuda, precisando de apoio? Então, muitas vezes, essa rede de apoio não é formada também, não é porque não existe possibilidade nenhuma, é porque eu não me sinto no direito. Eu me sinto inadequada, eu tenho vergonha de assumir para os demais que eu estou precisando de apoio. Não, eu não deveria pedir apoio. É muito absurdo o quanto a gente se exige, né? Isso, e tem um treco aí, viu? A gente acaba se viciando na identidade que nos dá aplauso. Uhum. E, nossa, você ser mártir na nossa cultura te dá uns bons aplausos, né, não? Você sempre ser forte, você dar conta de tudo, você ser aquela pessoa que as amigas sempre ligam, você tá sempre disponível. Às vezes a gente tem uma crença de que se a gente pedir ajuda e não for a fortuna, que a gente vai perder o nosso lugar social, que a gente vai perder as nossas relações. Então, às vezes, tem um apego a essa identidade de dar conta de tudo, porque você tem medo do que pode acontecer se você for fraca, né? Que a gente acha que é fraqueza. Eu que me reconheço como codependente em recuperação, né? Enfim, não tem recuperação, mas enfim, que eu tô sempre no processo no orar e vigiar, né? Todos os padrões que vêm disso. Eu tenho total consciência de que eu tenho um lugar assim onde eu me reconheço como aquela que tá sempre oferecendo, cuidando dos demais. Então, o pedir é um espaço super desconfortável, um papel é assim, caramba, não. A minha irmã, por exemplo, ela fala, quando você tá quietinha, eu sei que você tá mal, porque você desaparece. Isso, eu tenho uma amiga desse jeito. Porque, tipo, eu prefiro chorar sozinha do que pedir ajuda, entendeu? Pronto. É muito esquisito, porque eu tô... E aí eu falo, como é que eu vou pedir pro outro se ele tá acostumado a receber de mim? Eu costumo ser a referência, e não aquela que pede. Isso. Então, e a vergonha de você mostrar que você tá frágil. Ah, não, como assim eu não dou conta disso? Eu sempre dei conta, por que eu não posso dar conta? Agora eu vou lá com a pessoa toda, tipo, trêmula e tal, sendo que ela sempre me vê assim, uma postura, não sei o quê. A gente tem vergonha. E é muito doido, porque mesmo nesse papel de influenciadora, né? No final a gente tá aqui digitalmente atingindo muitas pessoas fazem uma ideia de que nós somos, assim, aquelas que sabem lidar com todas as questões. E eu tento desconstruir muito isso, trazendo, às vezes, relatos de situações de muita vulnerabilidade. Tem gente que tá aqui perguntando, nossa, tem coragem de fazer isso? Se sente confortável? Eu falei, sim. Eu adoro seguir por causa disso. Porque você fala dessas coisas. E também porque, tipo, eu tenho de referência muitos autores, eu sou jornalista de formação, eu adoro escrita, né? Tipo, eu gosto justamente dos trabalhos autobiográficos, eu amo essas histórias. Eu sempre amei ler biografias, textos, né, de pessoas que usavam um alter ego, alguma coisa assim, sei lá, desde um Bukowski até, sei lá, várias coisas. Mas eu sempre curti ler. Então, pra mim, é quase como uma realização mesmo, né? Não é um lugar desconfortável. Aí eu lembro de que outro dia uma seguidora me escreveu por privado e falou assim, eu comecei a dar mais bola pra você o dia que você mostrou sua cozinha suja. Adoro. É verdade, porque, cara, eu não dou conta de tudo. Inclusive, outro dia eu fiz um post sobre isso. O meu jeito de dar conta de tudo é abrir mão do meu perfeccionismo. É vigiar o meu perfeccionismo. É perceber o quanto eu me exijo absurdamente e eu não preciso ser, entendeu? Fazer, tipo, checklist de tudo. Não, eu tenho horas que eu vou deixar a louça na pia, sim, pra dar prioridade para outras questões. E vou conviver com a sujeira. Porque senão eu vou ficar louca. Né? E tem uma questão aí também, gente. Lembra aquele negócio que eu falei de a criança sente os estados emocionais dos pais? Ela sente o clima emocional da casa. Antes vale uma louça suja num ambiente pacífico e amoroso do que uma louça limpa, sabe? Os filhos vestidos numa roupinha assim legal, não sei o que, limpinho, num ambiente austero. Todo mundo sob sem afeto, sem calor. Isso. Então, nisso de se perdoar pelo perfeccionismo e lidar com o imperfeito,
tem a hierarquia. Quando você quer dar conta de A, B, C, D, Z, você sabe que, às vezes, o A tem muito mais impacto positivo do que você focar no Z. Então, você abre mão do Z. Deixa o Z todo cagado lá mesmo, porque o que vai ter o maior impacto positivo com relação à minha saúde mental e à saúde mental da minha família é aqui. É esse negócio de conseguir estar presente com a minha filha, conseguir estar amorosa. Então, tudo bem deixar a louça, tudo bem deixar certas outras coisas, mas tenha o foco no clima energético e emocional que costuma reinar na sua casa. Porque é isso que vai ser o clima interno que essas crianças vão ter ao serem adultas. Quem pisou em ovos na infância, pisa em ovos dentro da própria psique o tempo inteiro. Quem conseguiu relaxar e se sentir apoiado e, pô, a vida é legal, na infância, vai carregar esse clima dentro de si. Então, foca nesse clima, porque a criança sente tudo. Ela sente tudo e ela internaliza, gente. Ela introjeta. Eu falo muito isso, assim, quando a pessoa está muito assim preocupada, por exemplo, eu não consigo deixar o meu filho sozinho, ou com o pai, ou com não sei quem, ou em tal lugar, porque para fazer uma coisa para mim, porque senão essa criança, muitas vezes a preocupação é, ela vai estar com pessoas que não estão tão preparadas, que não são tão, né, conscientes como eu, que vão tratar de um jeito um pouco mais tóxico, e aquilo me deixa angustiada e tal. Eu falo, olha, mais vale essa criança ter esse tempo com essa pessoa mais imperfeita que você, né, porque no fim, tipo, você quer o controle de que tudo, né, você tá com medo de que essa criança não vai... Enfim, tem 15 mil coisas por trás. Mas independente da justificativa que você tem, mais vale você ter esse espaço de nutrição e voltar energizada, com uma paciência muito mais, né, tipo, muito mais disponível emocionalmente para poder ter, com saudade dessa criança e não, tipo, com aquela sensação de que toda hora essa criança não para de pedir atenção. Não, que delícia sentir saudade. Que delícia, né? Tipo, agora eu quero te ver. Antes eu fica se cobrando, tá 24 horas por dia com a criança, porque é o ideal estar disponível, porque ler lá da coisa com apego, lá que, tipo, quanto mais tempo com o filho, melhor para a criança, não sei o que lá, não sei o que lá, a mãe tem que estar disponível. E aí faz uma interpretação daquilo que eu falei. Para compensar a falta que eu senti, que quando eu leio esses conteúdos eu percebo, nossa, realmente, pra mim, quando a minha mãe não tava lá, era péssimo. Olha a sensação de rejeição que eu tenho. Olha a sensação de abandono que eu tenho. Não posso fazer isso com meu filho. Não posso abandonar meu filho. Aí fico lá, né? Tipo, me arrastando pra estar 24 horas por dia. Me arrastando. Não, eu amo isso. Isso é ótimo. Eu estou cansada. Eu tô super dando conta. Ai, coitada do meu filho, não tá com minha. E coitada de mim, eu não consigo pegar meu filho. Coitada de mim, e eu não consigo estar lá presente de verdade. Eu tô, tipo, com sensação de obrigação, me arrastando, me forçando. Sim. Essa criança percebe o estresse dessa mãe, a infelicidade dessa mãe. Então, assim, por mais maluco que seja, tipo, o saldo não é positivo para essa criança. É melhor ela ficar um tempo longe dessa mãe, e essa mãe ter uma tranquilidade e uma confiança de que sim, eu posso, mereço, ó, eu mereço carinho. Eu mereço... Tudo isso está na mentoria também. Eu vou destrinchando, né? Por que você não consegue cuidar de você? Eu mereço carinho, eu mereço atenção, eu mereço cuidado, eu mereço um tempo para mim. Eu falo muito o exemplo do Alfonso aqui em casa, porque uma das coisas que eu percebi assim, nesse trabalho de autoconhecimento, um dos exemplos que eu dou muito é do quanto eu sentia a raiva, né? Dele ficar, às vezes, largadão no sofá, às vezes deixando a Nara na tablet, para poder dormir a siesta dele no horário que ele deveria estar dando atenção para ela. E porque, que absurdo, para descansar. Eu faço isso. Descansar não é nobre. Trabalhar assim, é uma necessidade, entendeu? Então eu achava um horror. Eu julgava ele, porque, pô, espanhol, essa coisa dessa siesta, essa cultura que adoram descansar. Eu, paulista, né? Tipo, meu. Pra mim, eu olhava uma mulher super julgando ele e achando ele deixar minha filha desatendida, com sensação de abandono, não projeção. Né, provavelmente pessoa pouco importante, não sei o que, rejeitada por esse pai, insensível, inconsciente, tudo, né? Tipo, falar aqui pra bem palpável, tá? Porque eu sei que vai despertar aí muita loucura. E aí, eu julgando a preguiça dele, né? Tipo, muitas vezes do tipo, meu, precisa realmente de 2 horas de siesta todos os dias, né? Tipo, que loucura essa cultura, não sei o que, E eu tinha essa coisa, essa cisma com esse jeito, pra mim era tipo um excesso de preguiça, um absurdo. Tipo, que nem você falando assim, essas pessoas fracas, né? Essas pessoas preguiçosas.
E aí depois, meu, olha o tapa na cara que a vida vai dar, né? Ó a tomada de consciência, tipo, quando você vai investigar. Por que que doía tanto em mim? E ainda dói, né, tá? Mas enfim, dói menos. Por que que doía tanto em mim a preguiça dele? Porque ele reivindicava com muita tranquilidade, que eu também chamava de egoísmo, né? Com muita tranquilidade, o espaço dele de cuidado. Meu, eu mereço, eu sou do caralho, eu importo pra mim. Tipo, eu vou sentar aqui e me dar um tempo de descanso, porque agora que eu comi, eu preciso descansar. E a minha vida vai ficar na tablet, se for o caso, não tem problema. Meu, sabe? Aí eu falava, quem tá dando uma lição de amor próprio pra essa criança? Olha, toma aí. Eu gosto de perguntar. Achando que eu adoro perguntar. O dedinho pro erro do outro, né? Eu, na minha arrogância, minha gente superior, aquela que, meu, só paro, só deixo minha filha exposta ao abandono quando eu preciso trabalhar. Agora, para autocuidado, entendeu? E aí, tipo, nem ela necessariamente está se sentindo abandonada. Uhum. Não sabe o que está falando, interpretando. Tinha que ser daquele jeito. Aquilo era a minha dor, a minha sombra, porque eu tive que jogar a minha preguiça para a sombra, a minha sensação de merecer carinho, cuidado, pausa, descanso. Eu deleguei para a sombra, porque eu fiquei naquele modo fazedora, né? Aquela que tem que estar sempre produzindo. Por conta de tudo. A disfuncionalidade estava muito mais em mim do que na preguiça dele. Não, tipo, ai, que delícia, eu vou sentar no sofá aqui e vou curtir 2 horinhas, 1 horinha pra mim. Gente, eu gosto muito de perguntar para essas mães, esses pais zelosos que estudam criação consciente e acolhem e não sei o quê. Eu adoro perguntar para essas pessoas. Legal, você acha que seu filho merece tudo isso, né? E você? Porque quase que 100% das vezes essas mães não acham que elas merecem os mesmos cuidados que ela acha que qualquer outro ser humano no planeta Terra merece. E aí ela tem que tirar dessa escassez de autocuidado esse amor perfeito, sabe? Que não vacila 24 horas por dia, essa paciência de Buda. Como, minha gente? E aí a gente entra aí na questão da criança interna, né? Não, a sua criança não merece isso, porque ela é ridícula, porque ela é fraca, porque ela deveria ser melhor, porque que absurdo que ela age assim. Mas a sua criança física merece, a criança dos outros merecem, o seu marido merece, todo mundo merece, menos você, né? Então eu pergunto, mas você dá para sua criança interna o tipo de amor que você dá para sua criança? E a pessoa entra em pane, né? Tipo, né? Aí eu fiz, não, é uma loucura, Flor. E aí tinha aquela coisa, além disso, eu vi um efeito. Porque enquanto ele tava lá, quando ele acordava e ele ia brincar com a Nara, tipo, eu sempre senti também uma certa, tipo, inveja. Eu falei, meu, como é fácil para ele brincar com ela, conectar, sabe, se lançar. Eu não, eu tenho aquela coisa meio contida. Para mim é muito mais difícil explorar isso. Porque, no fundo, é muito mais difícil abrir esse espaço também. E se eu não tô nutrida, se eu não tô nutrida com a minha criança interior, se eu não tô dando espaço para ela, conectando não só a coisa do... Que também é legal isso, né? Tipo, a gente fica muito focado, às vezes, na história do... Eu preciso curar as dores da minha criança interior, né? E na verdade, são 2 trabalhos que a gente faz. É de cuidar das dores e conectar com a autenticidade, com a leveza, com a parte maravilhosa que tem da nossa criança, né? Com toda essa fonte de energia vital que a gente... Maurília, gato no meio. Ô, gato, você vai realmente ficar aqui no meu estava tão fofinho aí. Tá cheio de gato aqui, gente. Vocês não estão vendo, mas tem vários gatos aqui fazendo parte da live. Eu gostei do que você falou. Perdão. A Nara, eu falava, caramba, para ele é muito mais fácil acessar. Tanto é que quando ele tá com ela, a presença dele, muitas vezes, é muito perceptível como ele tem facilidade para estar lá. E eu não. Por quê? Porque eu comecei a desconstruir, assim, até os julgamentos que eu fazia, eu falei, gente, eu vou ficar quietinha na minha, ó. Vou focar no meu. Eu sempre falo, o defeito do outro, né? Tipo, porque, inclusive, você pode perceber que tá apontando lá, na verdade, ó, quem tem que ser observado é sempre a gente, né? Sempre, gente. Eu adorei que você mencionou aí, você falou um negócio lindo, muito, muito, muito importante mencionar. A gente fala da criança interna, a gente fala da versão dela ferida. Mas, na verdade, gente, para que a gente trabalha as feridas da criança interna?
para destravar as características naturais dessa criança, que são a espontaneidade, a curiosidade, a expansão, a brincadeira, o amor, sabe? A expressão pessoal. Então, é legal não ficar muito presa, quando você vai trabalhar as suas questões, não achar que o seu objetivo é ficar na dor trabalhando questões porque você é muito inadequado. Não. A gente trabalha isso para sentir o prazer e o gosto da criança saudável interna. Para você conseguir brincar, para você conseguir relaxar, resgatar essas coisas. Eu vejo que muitas pessoas que começam a trabalhar suas questões, faz curso de terapia, não sei o quê, elas acham que cura é ficar na dor, olhando a dor, e cutucar a dor, e não sei o que na dor. Não, a gente também tem que ir para a sombra. Tudo bem. Mas o objetivo é tirar esse fardo, né, ou minimizar esse fardo emocional que essa criança sente e carrega sozinha, e você se tornar o adulto dentro da sua psique, de forma que essa criança interna possa voltar a brincar, né, ser espontânea, a querer afeto, a ser curiosa, a fuçar. É para chegar nisso, gente. Não é para ficar só falando, meu Deus, como eu tenho vários traumas e minha criança está toda cagada. Tá, mas o que você quer dar para sua criança? Não é que ela brinque, que ela se sinta bem, espontânea, à vontade, relaxe, gente. Então lembra, a gente fala de curar a criança interna para tirar o fardo emocional dela, diminuir esse fardo emocional, para que você possa acessar novamente as suas características da criança interna curada, sem esse fardo. É isso que a gente quer. E aí você consegue brincar com a sua filha com menos culpa. Maravilhoso, amo falar com você. Você sabe, já tá querendo saber que se fosse por mim, eu falei, ai meu Deus, eu vou ficar um dia lá. Na hora que a gente fez, na hora que a gente fez o roteirinho, eu falei assim, é praticamente um programa completo, né? Que a gente quer fazer em 1 hora. Eu sei que não vai durar 1 hora, porque com você a gente não tem. A gente vai no flow. Mas foi um prazer conversar com você. Eu queria só dar uns recadinhos para as pessoas, para elas se situarem. Se você quiser falar do teu programa rapidinho, para poder assistir, que tem essa possibilidade. Só para retomar também uma pergunta que apareceu muito. As pessoas queriam saber mais detalhes sobre o narcisismo. E aí eu falei que você está lá no bônus da mentoria. Tem um bônus lá que a gente teve um encontro. Quem se inscreve na mentoria vai poder acessar esse encontro que a gente teve com a Tari sobre tem narcisista na família. E agora o que a gente faz, como que eu protejo meu filho e tal. E lá ela fez um apanhado, assim, um detalhamento bem detalhado sobre o narcisismo, né, os traços narcisistas das pessoas, como que a gente faz para identificar isso. De qualquer forma, mesmo que você não entre na mentoria, saiba que a Tari foi o episódio 18 do meu podcast com a Clarissa de Achiara, falando sobre mães narcisistas, o Tenda Materna. Então, quem quiser procurar o Tenda Materna no Spotify, vai lá no episódio 18, que ela também falou sobre isso. E nós duas já fizemos, assim, uma série de lives sobre esse tema. Pelo menos 3 que são importantes. Será que eu sou filha de mãe narcisista? Sou filha de mãe narcisista e agora? Então, quem quiser ir no Canto Maternar lá no YouTube, tem essas reprises para vocês fazerem uma maratona lá. A primeira delas, né, foi histórica. Foi, assim, uma coisa que, deu um impacto incrível. Tinha uma energia no ar, né? Então, dá para você falar sobre o narcisismo, como aqui a gente consegue ficar falando horas, não daria para a gente detalhar, não era o tema, foco desse encontro, mas a Tari tem um trabalho voltado para filhos e filhas de mães narcisistas, ou pais, né? Se quiser, fala um pouquinho, fala do seu curso também. Tá. Gente, eu sou filha de mãe narcisista, e o meu trabalho, eu também sou psicanalista, sou coach. O meu trabalho, ele veio de uma história pessoal de transformação, de superação minha, que ao estudar também eu entendia que o que eu acabei fazendo no meu processo de cura tinha um embasamento psicanalítico, terapêutico, e hoje o meu foco é fazer pelos outros o que fizeram por mim. Na época que eu descobri o narcisismo da minha mãe, não tinha informação na internet em português, eu só achava em inglês. E eu cresci fora, então eu conseguia realmente acessar esses conteúdos, e isso me salvou. Porque quando você vem de uma família narcisista, você não é capaz de enxergar a realidade tal qual ela é. E você considera que todos os problemas dos seus pais são porque você é errado, você é inadequado. Então a gente não tem força de às vezes até se distanciar ou cortar contato. Muitas das minhas clientes acabam cortando contato. Porque para pensar, se você tem uma mãe ou um pai extremamente abusivo, e aí agora você tem filhos, e você pensa, não, porque eu não posso separar meus filhos dos avós. Só que eles têm transtorno de personalidade.
e eles vão fazer a mesma coisa com os seus filhos. E essa ideia romântica de que tem que manter a família unida vai lascar a sua família, entendeu? E você vai submeter seus filhos à mesma coisa. Então, são processos muito dolorosos, onde eu ajudo a filha ou filho de narcisista a entender a realidade do que isso significa, né? O que você pode ou não esperar dessa relação e como que você lida com as sequelas do abuso narcisista. O abuso narcisista, ele corta o seu contato com o seu eu real. E aí você não consegue se achar lá dentro. Você não sabe quem você é, o que você quer, quais são seus valores, suas necessidades. Você não se encontra. E isso causa tudo que é tipo de dor. Então, no workshop Entra no Seu Poder, que a gente começa agora, segunda-feira, o carrinho está aberto. É só entrar no meu perfil, clicar no link que está lá, vocês vão ver toda a programação do workshop. A gente aprende o que é o abuso narcisista, como identificar nos nossos pais, como saber exatamente como está afetando a sua personalidade até hoje, como passar pelo luto da mãe ou do pai em vida, porque a gente tem que deixar morrer o sonho de ter um relacionamento saudável com eles, porque nunca vai acontecer. E essa é uma parte dolorosa, pode até desencadear um processo depressivo. Mas depois desse processo vem a aceitação, onde você, reconectado com o seu eu real, consegue tomar decisões que são autênticas, como você falou. Não é nem o que eles fizeram, nem o oposto. Você parte a partir da sua autenticidade, que agora você sabe como achá-la, como se achar, né? Então, o nome é Workshop Entre no Seu Poder. Esse lançamento tem uma semana a mais gratuita. Vocês não vão pagar nada a mais. Vocês vão ganhar 2 lives a mais. Olha só, uma específica sobre como identificar e entender a sua codependência e se curar e superar, né? Porque precisa falar da codependência, se é filho de narcisista, então as chances de você ter traços codependentes são grandes, mas também terá uma outra live exclusiva, que nunca tem para nenhum outro workshop, sobre como identificar e curar e trabalhar os seus traços narcisistas. Porque se você tem traço narcisista e não um transtorno de personalidade, você tem chance de melhoria. Eu já vi acontecer, é possível, e a gente tem traços narcisistas, gente. Então, vai ser uma semana mais gratuita, com essas 2 lives, vai ser só nesse lançamento. E uma última coisa aqui, para quem quiser conhecer mais sobre o transtorno de personalidade narcisista, sobre a família narcisista, eu acabei de lançar semana passada um e-book gratuito. Ele é um e-book bem completo, gente. Não é tipo uma página com informação qualquer que você acha em qualquer lugar. Ele foi feito com muito carinho, foi ilustrado pela minha irmã. Eu escrevi, tem histórias de superação de filhas de narcisistas que passaram por um processo de cura. Então, esse e-book você pode baixar gratuitamente também, clicando lá no link no meu perfil. Ele tem um glossário de termos narcisistas, ou seja, todas as palavras que tem a ver com esse público, dog whistling, gaslighting, hoovering, coisas que têm a ver especificamente com abuso narcisista. A pessoa, que treco é esse? Tem um glossário bem completo no final. E, acima de tudo, esse e-book não é focado em descrever transtorno, apesar de que ele descreve muito bem, ele é focado no processo de cura. Porque o meu trabalho é focado no processo de cura, de autorresponsabilidade, de se maternar, de se acolher e de assumir esse processo de cura. Então, não é um trabalho de, minha mãe fez isso, meu pai fez aquilo, apesar de que a gente acolhe a raiva, porque tem muita raiva envolvida. E a gente valida sim, né? Mas o foco aqui é a sua cura. Era isso aí que eu queria falar. Lindo, Flor. Não, é maravilhoso, eu super recomendo. Eu fiz como eu expliquei no começo da live, com certeza chegou gente que já saiu, mas eu fiz como objeto de trabalho, né? Como estudo mesmo, porque eu não vivi essa experiência. O trabalho da Thalia é maravilhoso, tenho certeza que ajuda muita gente. Algumas mães que participaram da mentoria já tinham participado do seu trabalho, ou fizeram, às vezes, ou entraram depois. Então isso é muito legal, porque também complementa. E eu percebo que também tem muito do tempo de cada um. O que eu percebo do filho da mãe narcisista é que muitas vezes a tomada de consciência, é um tapa na cara tão grande que demora um pouco, às vezes, para a pessoa avançar no processo, porque é muito doído, né? E às vezes esse processo assusta muito, né? Como é que eu vou fazer para mexer nessa ferida? E aí é um atrevimento mesmo. Então, às vezes é uma coisa de respeitar o tempo, mas também de criar um movimento, porque senão a gente fica naquele espaço de se manter na posição de vítima, que acaba sendo uma zona de conforto também. Ficar só nesse lugar de, coitadinho de mim, olha só, não deveria ter acontecido assim, e ficar apontando o dedo para os pais e ficar nesse lugar. Então, assim, o que a gente tem que começar a tomar consciência nesses processos é, eu não posso mudar o que aconteceu, né? Eu posso transformar a leitura que eu faço, eu posso escolher o que eu vou fazer
com aquilo que me aconteceu, né? O que eu posso fazer com a minha história? Porque senão eu fico, sim, num lugar muito paralisado de acreditar que não foi justo, o mundo não foi justo comigo, e aí eu tenho que me conformar, entendeu? E às vezes ou até... me vingar. Ou me vingar, ou ficar nesse espaço de que eu quero que as pessoas tenham pena de mim, entendeu? Enfim, só para entenderem que, assim, a maturidade, ela vem muito de você querer assumir também esse compromisso de, peraí, agora eu sou adulta, e eu sei que foi doloroso pra caramba, mas o que eu posso fazer com essa história para não ficar refém dessa criança que ainda tá ferida, né? E aí, no meu trabalho, por exemplo, na mentoria, eu também proponho esse caminho de vamos olhar para essa questão do que me aconteceu, vamos aprender uma forma de se reaproximar dessa criança, conectar com essa criança que está interior, aprender a maternar ela, validar as dores dela, é isso que você falou. A gente vai ter um espaço que é de trazer toda a raiva, toda a tristeza, tudo aquilo que não ficou, tudo aquilo que ficou reprimido, que é o que eu falo, né? A criança interior, na verdade, ela é um jeito, um símbolo da gente poder falar daquilo que ficou no nosso inconsciente, são as nossas memórias da nossa infância, né? É todo aquele conjunto de coisas que ficaram. E as experiências dolorosas, que foram, ou os sentimentos que ficaram reprimidos, se a gente não cuida disso, eles vêm à tona nesses momentos de conflito, nessas reações automáticas, nesse jeito agressivo, explosivo e reativo, que praticamente são ataques de birra do adulto. Né? E ela falando, gritando por dentro, tipo, não, como assim? Não sei o que lá. Você faz isso comigo? Enfim, é o adulto não sabendo lidar com a frustração de repente ter uma criança incomodando ele com tal comportamento. E várias coisas, tá? Então, o caminho da mentoria é ajudar você a reconectar com essa criança e aprender aos poucos a materná-la para que ela não interfira na tua forma de educar. Que, assim, digamos que é a desculpa que você tem. Tipo, eu quero educar melhor meu filho, eu quero preservar meu filho de uma mãe muito tóxica. Mas, no fundo, o benefício vai ser primeiro você. Você vai olhar para você, claro, e recuperar a sua aceitação por você mesma, a integrar todas as suas partes, a se amar por completo, a se validar, a se entender, a se escutar, entendeu? A reconectar com a tua história essencial. É essa a proposta. Né? E aí, se você faz, de acordo com o que está sendo proposto lá, eu vou, ao longo de 8 semanas, te guiando, né, nesse processo, e a gente vai se acolhendo nesse grupo de 30 mães. São 2 grupos que eu estou formando. Então, quem tiver interesse, pode mandar para mim uma mensagem por privado, que eu ou a Bianca da minha equipe, a gente vai entrar em contato com vocês para poder explicar, dar mais informações. A Riane está falando que ela já baixou o seu livro, pelo jeito. Ela aqui, já tá, olha, a Riane é super, tipo, ela fez a mentoria, ela estava lá, tipo, super empenhada. Qualquer coisinha que a gente indica, ela tá dentro, né? Tipo, gente, que maravilhoso, fala do seu trabalho, meu marido é narcisista, onde eu te acho. Bom, quem quiser, a Tariana Rocha é Tari_Rocha, né? Tariana_Rocha. Tariana Rocha, que você tem 2 perfis e além do mais, quando eu ponho o buscador, vai rápido, ele que escreve, eu não fico escrevendo sempre. Mas me inscrevam caso vocês queiram se inscrever. Os grupos começam dia 28, ou seja, daqui a 2 semanas, né, uma semana depois da Tari. Mas as inscrições estão abertas assim, só por mais esses dias. A gente está fazendo uma seleção. E quem entrar antes do dia 25 vai conseguir participar, inclusive, do encontro de bônus com a Carolina Nalon, que vai ser sobre comunicação não violenta na educação dos filhos. Tá? Então, façam esse movimento de me buscar, quem tiver vontade, porque é um processo maravilhoso, onde a gente vai falar da criação consciente e, a partir disso, chegar nesse caminho para poder maternar a própria criança, a criança interior. Que eu tenho certeza que isso faz com que a gente esteja muito mais disponível para conectar com os nossos filhos e aceitar eles como eles são, né? Tá bom, meus amores? Tari, super, super, super obrigada pela sua presença. Sempre um luxo te receber, um prazer enorme. Muito nutritivo. Sempre um luxo vir, gente. Adoro essas lives. Demais. Também aí. Mas a gente segue aí em contato, tá bom? Sigam a Tari e é isso. Tô aqui para... Qualquer dúvida, vocês entrarem em contato também. E hoje, esqueci, hoje também tem a live daqui a 2... Peraí, que eu tô olhando aqui o relógio. À 1 da tarde, no perfil da Fernanda Salles, @Roda Materna, que a gente vai falar sobre como educar sem castigos e palmadas, tá bom? Só que aí tem o seguinte, tanto faz vocês entrarem aqui ou no perfil dela. Quem não lembrar da Roda Materna, é só entrar no meu perfil, que vai aparecer lá, que eu tô online, então vocês entram na live para poder falar disso. Porque é um tema que, sempre que eu falo do problema do castigo, as pessoas querem a solução. Então, como é que faz? Então, vamos falar sobre isso. Mais fácil falar numa live, porque
com 2.200 caracteres, não dá para dar conta. Obrigada, pessoal. Um beijo. Tchau.